tal comer banana com maionese? Ou mergulhar picles em pasta de amendoim? Essas combinações de comida parecem ser estranhas, mas será que o gosto é bom? Bem, experimente. Oreos com mostarda pode se tornar seu prato preferido. Tá legal, siga minha linha de raciocínio. Tomates com pasta de amendoim. Coloque várias fatias de tomate sobre um pedaço de pão e espalhe um pouco de pasta de amendoim em cima. Ou simplesmente coloque uma camada grossa de pasta de amendoim em cima da metade de um tomate. Essa combinação fica deliciosa e é bastante popular entre os comilões. Nutella com batata frita. O sal costuma intensificar os sabores. É por isso que se você mergulhar uma batata frita na Nutella, esse famoso creme de avelãs vai ficar mais docinho e gostoso. Outra forma de se deliciar com batatas fritas é tomando achocolatado enquanto as come. Banana com bacon. Uma fatia de bacon crocante e temperadinho, combinada com uma banana docinha, é uma mistura perfeita. Coloque esses ingredientes sobre uma fatia de pão, acrescente um pouco de pasta de amendoim e... o sanduíche perfeito está pronto. Picles com sorvete. Bem, confesso que essa combinação pode não agradar a todos, mas há comilões que acham essa mistura inusitada de doce e salgado, ácido e leitoso, estranhamente deliciosa. Queijo cheddar com torta de maçã. Hoje em dia, ninguém mais se surpreende quando servem queijo fatiado com maçãs frescas. Mas já que esses alimentos combinam tão bem, por que não dar um up nesse combo? Dizem que a ideia de acrescentar queijo cheddar a tortas de maçã surgiu na Inglaterra e depois se espalhou pelo mundo inteiro. Batata frita com mel. Se quiser tornar suas batatas fritas mais empolgantes e diferentes, o mel pode ajudar nisso. Seu sabor adocicado vai complementar o sal das batatas. Há restaurantes que até têm mel no cardápio de molhos. Banana com maionese. Não vai despejar um monte de maionese em cima de uma banana descascada e enfiar na boca. Estou sugerindo montar um sanduíche de banana, passando um pouco de maionese nas fatias de pão. Você se surpreenderá. Chocolate com batatas chips. Essa combinação de doce e salgado é muito gostosa. É por isso que tanta gente adora chips com cobertura de chocolate. E muitas marcas já incluíram essa mistura em suas linhas de produção. Hambúrguer com geleia. Hoje em dia é possível pedir esse combo na maioria dos restaurantes e ninguém vai achar você maluco. Bem, quase ninguém. Cada vez mais pessoas estão preferindo a geleia do que o ketchup. Pipoca com leite. Alguns indivíduos substituem o cereal matinal por pipoca e despejam leite em cima, afirmando que esse prato é tão gostoso quanto o cereal. E aí, vai encarar? Chocolate branco com caviar vermelho. Dizem que essa mistura inusitada de comidas foi criada por um chefe famoso. Ele ficou impressionado com o tanto que o sabor salgado do caviar suavizou a doçura do chocolate branco. Se você gosta de sabores agridoces, vai adorar esse aqui. Pasta de amendoim com picles. Vamos supor que você não esteja tão empolgado com a ideia de mergulhar picles diretamente na pasta de amendoim. Neste caso, é só combinar esses ingredientes em um sanduíche. O sabor ácido do picles vai diluir a consistência grudenta da pasta de amendoim. Melancia com sal. Quem nunca experimentou essa combinação saborosa geralmente pensa que o sal elimina a doçura da melancia, mas é justamente o contrário. Uma pitadinha de sal vai apenas realçar o sabor dessa fruta. Manga com pimenta malagueta. Se você adora comidas apimentadas, essa combinação vai surpreendê-lo. Basta salpicar um pouquinho de pimenta em pó sobre uma manga fatiada e apreciar a explosão de sabor. Pasta de amendoim com bacon. Lembra do combo de banana com bacon? Dessa vez, substitua a banana por um pouco de pasta de amendoim. A suavidade dela vai entrar em contraste com a crocância do bacon. Mas cuidado, essa mistura pode ser viciante. Sorvete com molho de pimenta. O jeito mais eficaz de apagar o fogo causado por comidas apimentadas na sua boca é tomando leite. Então por que não usar essa dupla desde o início? Pingue um pouquinho de molho de pimenta no seu sorvete de baunilha para satisfazer sua alma aventureira. Chocolate com abacate. Não é só acrescentar um pouquinho de chocolate na sua torrada com abacate. Você também pode fazer um milkshake de dar água na boca com essa dupla. A textura amanteigada do abacate vai complementar perfeitamente o sabor do chocolate e faz até rima. Hambúrguer com pasta de amendoim. Hambúrgueres com geleia são uma combinação agridoce, mas com pasta de amendoim, o sabor salgado do lanche fica mais acentuado. Em vez de espalhar pasta de amendoim derretida sobre seu hambúrguer, coloque-a na preparação dos bifes. Seu hambúrguer ficará muito mais suculento. Oreos com mostarda. Quem já provou esse combo jura de pés juntos que os sabores combinam perfeitamente.
Abra um biscoito Oreo, tire o recheio e o substitua por mostarda alemã. Você não vai se arrepender. Pasta de amendoim com maionese. Essa é uma das combinações mais bizarras que se pode imaginar em um sanduíche, mas sua história é longa. As pessoas começaram a misturar pasta de amendoim, que é rica em proteínas, com maionese, cheia de gordura, durante épocas mais difíceis. Mas depois o sanduíche ficou, pois a combinação caiu no gosto do povo. Pizza com mel. O mel quente pode ser uma inesperada, mas maravilhosa cobertura para a pizza. Por exemplo, essa é uma ótima forma de equilibrar o excesso de sal que vem em pizzas de pepperoni. Então, quando for preparar uma pizza em casa, coloque um pouco de pepperoni e pimenta em cima dela e depois cubra tudo com mel. Pode me agradecer depois. Azeite de oliva e sorvete. Para obter um combo mega delicioso de salgado com doce, coloque um pouquinho de azeite e sal marinho em cima do seu sorvete de baunilha. É sério, é muito gostoso. Pasta de amendoim com molho de pimenta sriracha. Aqui está mais uma combinação inusitada de 2 ingredientes incompatíveis. Mas, na verdade, o gostinho adocicado da sriracha que fica na boca vai fazer o sabor da pasta de amendoim ficar mais interessante. E a pasta, por sua vez, vai suavizar o gosto picante da pimenta. Maçã verde com molho apimentado. Você pode já ter experimentado manga ou abacaxi misturados com molho apimentado. Mas o que muda com a maçã verde? A acidez dela é perfeita para pratos apimentados, pois faz a boca queimar menos. No entanto, ao mesmo tempo, o sabor dessa fruta confere um sabor forte e um pouquinho amargo à mistura. Morango com vinagre balsâmico. Essa é uma combinação italiana já comprovada e que funciona maravilhosamente bem. O sabor do vinagre faz o morango ficar mais doce e também complementa sua natureza suculenta. Melancia com queijo feta. Toda salada grega clássica tem feta, mas esse queijo pode ficar ainda mais gostoso quando combinado com frutas, principalmente com melancia. A estrutura densa e a salinidade do feta acrescentam um sabor a mais a essa fruta suculenta. Sanduíche de pasta de amendoim, geleia e biscoitos de queijo. A pasta de amendoim com geleia é um clássico há muito tempo, mas e esses biscoitinhos com sabor de queijo? Os verdadeiros comilões sabem que esse ingrediente torna tudo mais especial. Seu sanduíche fica super crocante e mais saboroso, e os biscoitos são salgados o suficiente para equilibrar a doçura da geleia. Manjericão com morango. Eu já mencionei os benefícios de misturar morango com vinagre balsâmico, mas morangos com manjericão são tão bons quanto. Você pode testar essa combinação quando for preparar limonadas e outras bebidas. Manjericão com iogurte de morango congelado é uma mistura incrível. Calda de picles com frango. Temperar o frango com a salmoura do picles ajuda a mantê-lo suculento. Ao mesmo tempo, esse método preserva o sabor natural da carne. E há outro benefício, você não precisa usar sal no processo. A calda da conserva já tem sal suficiente. Hummus com oshikoku seco. Depois de mergulhar seu biscoito cracker no hummus, coloque vários oshikokos secos em cima. O sabor ficará ainda mais especial. Quando você tá com fome ou só com vontade de beliscar alguma coisa, a cozinha é sem dúvida seu local preferido. E você provavelmente acha que conhece essa parte da casa muito bem, mas talvez não tão bem quanto você imagina. Veja só, há alguns segredinhos na sua cozinha dos quais você não sabe. Primeiro, vamos dar uma olhada em uma coisa que tem buracos. Não estamos falando do queijo suíço, mas como você o mencionou, essa conversa sobre cozinha está me dando uma fome. Enfim, dá uma olhada nas facas. Você pode perceber que algumas delas têm furos ou concavidades nas lâminas. Isso não é encontrado só em um tipo de lâmina. Há várias facas em sua cozinha que podem ter esses furos ou concavidades. Isso inclui a faca pequena, aquela para cortar pão e, é claro, a queridinha de todo mundo, a faca chefe. Esses detalhes não são meramente decorativos. Os buraquinhos têm finalidades excelentes e uma delas é reduzir a fricção de corte. Pense nisso. Nem todos os alimentos são fáceis de cortar. Digamos que você esteja tentando fazer um delicioso curry de abóbora. Claro, você já tem o ingrediente principal, mas talvez queira acrescentar um pouco de cenoura. O fato é que todos têm cascas grossas e são difíceis de cortar. Escolha uma faca com furos, pois eles ajudarão a reduzir a fricção entre o alimento duro de picar e a lâmina. Essas facas também são mais leves e, portanto, mais gentis com o seu pulso, caso precise passar muito tempo cortando alimentos. Os furos na lâmina indicam que há menos aço, então ela é mais leve. Assim, você fará cortes mais limpos no alimento e com mais facilidade. Esses furos também servem para pendurar as facas.
principalmente as maiores, que não cabem na gaveta. Ter uma faca pendurada ao alcance da mão no balcão da cozinha, como um cutelo, também pode ser conveniente. Claro, quando você vai cortar algum alimento, certamente usa uma tábua de cortar, que é isso mesmo, também tem seus segredos. Note que, na maioria das tábuas, existe um furo no topo. Sim, isso pode ser útil para quando você precisar carregá-la para algum lugar ou pendurá-la em sua cozinha, assim como fez com um cutelo. Mas existe uma finalidade por trás desse furo, que você provavelmente jamais imaginou. Assim que tiver cortado suas ervas e legumes, que dão aquele sabor especial ao seu prato, posicione o furo da tábua acima da panela, da frigideira ou do recipiente no qual estiver cozinhando, seja qual for. Pegue a faca e empurre gentilmente os ingredientes picados para o furo, transferindo-os sem derramar, da tábua para a panela. Experimente. Uma cozinha limpa é uma coisa feliz. Desculpa, eu estava cortando cebolas. Mas sabia que existe um jeito secreto de cortar cebola sem chorar? Primeiro, é importante saber que a sua cebola não é uma vilã. Não é por isso que você sempre acaba chorando quando mexe com ela. A casca da cebola contém aminoácidos. Quando você a corta, as substâncias químicas produzidas por causa do corte são liberadas no ar e acabam irritando seus olhos. É meio que uma vingança, sabe? A melhor forma de impedir a produção dessas substâncias lacrimogêneas é resfriar a cebola, levando-a ao congelador ou lavando-a com água gelada. De um jeito ou de outro, você conseguirá cortar sua cebola com os olhos secos e sorrindo. Deixe a torneira aberta para o nosso próximo truque de cozinha, pois vamos precisar encher as forminhas de gelo. Parece praticamente impossível enchê-las sem fazer uma bagunça, mas o design das forminhas geralmente permite que você as encha com facilidade e sem molhar o balcão. Em vez de encher os compartimentos um a um, direcione a água para a parte achatada que fica entre eles. Isso canalizará a água, fazendo-a encher cada compartimento de forma igual, sem transbordar e espirrar para todos os lados. Se você está buscando um método mais rápido de encher sua forminha de gelo, incline-a um pouco e deixe a água escorrer dos 2 compartimentos de cima. A água vai correr para baixo da forminha, como se fosse uma cachoeira, e encherá cada compartimento rapidinho, sem fazer bagunça. Claro, falta o desafio de carregar a forminha da pia até o congelador. Ainda não descobrimos um truque secreto para resolver isso, a não ser aquelas máquinas automáticas de fazer gelo. Agora vamos sair do congelador e aquecer um pouco as coisas. Sabia que as comidas apimentadas não são quentes? Pelo menos não no sentido literal da palavra. Um composto químico em pimentas quentes, chamado capsaicina, engana seu cérebro, fazendo você sentir aquela ardência na boca e garganta. Então não se preocupe, você não está pegando fogo de verdade, apesar de ter essa sensação. Seu primeiro instinto provavelmente é pegar um copão de água e engoli-lo como se estivesse apagando um incêndio, mas não faça isso. A água só vai espalhar a capsaicina ainda mais e piorar as coisas. Em vez disso, os laticínios são seus melhores aliados, quando você precisar de alívio após comer alguma comida super picante. A maioria dos produtos feitos com leite contém uma proteína chamada caseína, que ajuda a eliminar a capsaicina. Então, se tiver um copo de leite por perto, vá em frente e teste sua resistência, temperando sua comida com algumas pimentas ardidas. E por falar em temperar, o ingrediente mais comum em qualquer prato é, sem dúvida, o sal. Mas você já passou pela frustração de pegar um saleiro meio cheio, virá-lo de cabeça para baixo, e mesmo dando tapas e chacoalhando o bendito, ver saírem apenas alguns grãos? Cedo ou tarde, o sal começa a se aglomerar. Isso tende a acontecer porque o sal absorve a umidade do ar, e em algum momento ele pode absorver tanto vapor de água que parte dele se dissolve, fazendo os grãos grudarem uns nos outros. Bem, a solução secreta para isso estava debaixo do seu nariz o tempo todo, e você provavelmente nunca percebeu. Já viu alguns grãos de arroz dentro do saleiro que fica sobre a mesa do seu restaurante preferido? Eles não estão lá para dar sabor à comida. Acontece que o arroz absorve água mais rápido ainda, mantendo o sal seco por mais tempo. Você pode fazer isso com o sal da sua cozinha também. Basta jogar alguns grãos crus de arroz dentro do saleiro e pronto, seu sal vai sair com facilidade a partir de agora. Vamos falar de uma coisa que você pode estar temperando com o seu saleiro fácil de usar. Aliás, sobre uma coisa que brota delas. As batatas são um dos alimentos mais versáteis do planeta. Como Senwise Genji disse um dia, cozinhe-as, amasse-as e jogue-as em um ensopado. Mas se você não come batatas todos os dias, como um hobbit, de vez em quando vê alguns brotos saindo delas. E pouco depois, sua batata fica igual a um extraterrestre.
Mas isso não é um processo sobrenatural. Assim como a maioria das coisas, a reprodução também ocorre no ciclo existencial da batata. E brotar faz parte do processo de criar uma nova batatinha. A velocidade com a qual a sua batata vai começar a brotar depende da exposição dela à luz, da temperatura, do nível de umidade e do tempo durante o qual ela está parada. Então, se ela está na sua prateleira há um tempão, é bem provável que tenha alguns brotos em breve. Isso é excelente se você tem planos de plantar sua batata, mas é ruim se quiser comê-la. O segredo para impedir que as batatas brotem tão cedo é guardá-las com maçãs. O gás etileno da maçã retarda o surgimento de brotos. Mas não guarde suas batatas com cebolas. Não, elas não farão as batatas chorarem, mas vão causar um efeito contrário, estimulando o surgimento de brotos. Contudo, ver brotos em uma batata não é tão desagradável quanto ver mofo no pão. Quando o pão ainda está fresco, o que as pessoas mais fazem são torradas. Eu mesmo estou precisando de uma torradeira nova. Mas você pode ficar surpreso em saber que existe um compartimento secreto dentro de cada torradeira. O que tem dentro desse compartimento pode não ser tão empolgante, mas é uma parte importante do equipamento, e poucas pessoas o conhecem. É a bandeja de migalhas, que, como o próprio nome sugere, é para onde vão todas as migalhas e os pedacinhos das torradas. Para encontrar esse recurso oculto, você precisa procurá-lo entre a parte superior e inferior da torradeira. É muito importante garantir que essa bandeja esteja sempre limpa. Além de manter sua cozinha organizada, ela reduz o risco de a sua torradeira pegar fogo. Nossa, isso sim seria frustrante. Esses foram alguns segredos de cozinha que aposto que você não sabia. Agora levante-se e vá preparar uma boa refeição usando esses truques. Pois é, eu também fiquei com fome. Isso é seguro para comer? Às vezes, vemos manchas estranhas em nossas batatas e nos perguntamos se devemos simplesmente jogá-las fora. Aqui estão 10 fatos sobre comer ou jogar fora. Você sabia que a cada ano 54 bilhões de quilos de alimentos são desperdiçados apenas nos Estados Unidos? Coloque isso em perspectiva. Esse número significa que quase 40% de toda a comida na América é desperdiçada. As pessoas jogam comida fora se não confiam nos ingredientes usados para fazê-la. Elas estão sendo cautelosas, e faz sentido. Mas e se a comida for segura para comer, mesmo parecendo estranha? O primeiro item da lista é a carne bovina. Quando se trata de carne, as pessoas naturalmente ficam mais cautelosas. Imagine que você compra carne crua na loja. Mais tarde, percebe algumas manchas marrons. Se você ia jogar fora imediatamente, ouça o que tenho a dizer. Essas manchas são normais. Na verdade, você pode ver camadas marrons também dentro da carne. Você acha que o vermelho brilhante é certeza de carne fresca? Não necessariamente. Quando a carne é cortada pela primeira vez, ela é marrom. Se a carne for rapidamente embalada a vácuo, manterá essa tonalidade. Mas se a carne ficar exposta ao ar por uns 15 minutos, então o oxigênio vai causar uma mudança no visual para vermelho. A vermelhidão pode ficar marrom quando a reação bioquímica começar. Isso pode levar algumas horas. Os trabalhadores dos supermercados moem a carne várias vezes ao dia para obter aquela cor vermelha brilhante, porque sabem que os consumidores são resistentes à carne de aparência marrom. Se a carne for embrulhada em um plástico permeável ao oxigênio, ela ficará vermelha brilhante após a exposição ao oxigênio. Desde que a carne cheire bem, pareça fresca e tenha sido armazenada adequadamente, deve ser segura para comer. Você já se deparou com linhas escuras sob a casca de um camarão? Essa é uma história semelhante à da carne bovina. Linhas pretas na carne do seu camarão estão relacionadas a um fenômeno natural. Elas ocorrem gradualmente depois que os camarões são retirados da água. A carne é exposta ao oxigênio e a escuridão fica mais visível com o tempo. Aqui também o padrão do próprio animal pode ser um fator. Essas linhas escuras podem ser uma descoloração natural do camarão. Pense em gatos. Eles também têm padrões de cores diferentes, mas são iguais em termos de espécie. Da próxima vez, você pode realizar um mini experimento em sua cozinha. Coloque alguns camarões lado a lado e observe as leves diferenças nos padrões de cores dos camarões. O camarão terá um odor ruim quando não for mais comestível. Portanto, se o cheiro estiver bom e o sabor for fresco, não o jogue fora. Devemos comer iogurte mofado? Essa substância verde na superfície não parece nada atraente, mas se você a retirar, parece que tem iogurte limpo por baixo. A resposta mais rápida é: jogue fora. Um mofo pode ser visto apenas no topo, mas provavelmente se propagou até o fundo. Sem falar que vai ficar com um gosto ruim. Muitos fungos são inofensivos, mas alguns produzem substâncias tóxicas. O mofo verde é um tipo de penicillium. Essa palavra soa familiar?
Esse é o mesmo tipo de mofo usado no antibiótico penicilina. Não fique muito animado, comer iogurte mofado não cura magicamente infecções bacterianas, só estraga seu produto lácteo. Em 2013, houve um surto relacionado a uma linha de iogurtes. A empresa entregou os produtos às lojas como de costume. Depois de algum tempo, receberam reclamações de clientes. Eles disseram que o iogurte parecia sopa de iogurte e tinha gosto de muito velho. Acontece que um tipo de fungo provavelmente liberou algum dióxido de carbono, tornando o produto meio efervescente. A empresa e um cientista independente disseram que esse fungo em questão geralmente não era prejudicial às pessoas. No entanto, mais de 200 pessoas relataram ter sido afetadas. Portanto, esse tipo de coisa ainda pode acontecer. Você deve confiar no seu instinto. Se você tiver o azar de ver algum mofo em uma embalagem recém-aberta, entre em contato com o fabricante. Potencialmente, você evitará que outras pessoas enfrentem o mesmo cenário, notificando a empresa sobre um problema sistêmico e evitando possíveis desperdícios futuros de produtos. Além disso, a empresa provavelmente quer fazer as pazes e te reembolsar substituindo seu iogurte ruim por um bom, ou melhor ainda, te dar cupons. Por que os abacates às vezes têm pontos marrons? Tecnicamente ainda é comestível, mas você pode não querer comê-lo. Os abacates são uma fonte de muitas vitaminas, como C, E, K e B6, e de outras coisas saudáveis, como magnésio, potássio e muito mais. O abacate trabalha duro para se tornar uma boa fonte de saúde. Nutrientes, água e açúcares circulam por essa fruta. Sim, tecnicamente o abacate é classificado como fruta. De qualquer forma, os abacates têm seus próprios canais de transporte, como se fossem veias. Esses canais normalmente são invisíveis para nós, até que algo saia do normal. O abacate pode ser armazenado em temperaturas muito frias por mais tempo do que deveria. Como resultado, as células do tecido podem ficar enfraquecidas e começar a se deteriorar. Especialistas dizem que depois que a fruta é colhida, se ela ficar na geladeira por algumas semanas antes de você comprá-la, pode ocorrer o escurecimento vascular. Esse fenômeno se torna visível depois que você mantém o abacate em temperatura ambiente por alguns dias. Não se cobre tanto, não é por sua causa. Então, você deve comê-lo ou jogá-lo fora? É possível comer os abacates com manchas marrons, mas deve ser melhor prová-los primeiro. Eles podem não ter um gosto bom em comparação com um normal. E essa mancha debaixo da casca da batata? Comer ou jogar fora? Essa área também funciona como marcas de contusões. São escuras, mas não são pretas. Se a camada externa da batata parecer normal, essa mancha estranha não é mofo. As batatas mofadas se deterioram, ficando mais macias, enrugadas ou moles. Contanto que o exterior da batata pareça limpo, provavelmente não há crescimento microbiano prejudicial dentro dela. Essas áreas podem ocorrer devido a machucados nas batatas, possivelmente no campo durante o período de colheita. Em suma, você pode comer, não tem problema. Também existe o problema daquela água branca saindo quando cortamos batatas. Você vê as marcas na tábua de corte. Especialistas dizem que algumas batatas têm um teor mais alto de água e amido. Como resultado, sua tábua de corte fica um pouco mais bagunçada do que o normal. Não precisa se preocupar com isso. Vou falar de outra forma de batata. Não porque amo todas as versões de batata e comeria batatas em todas as refeições, do café da manhã ao jantar, mas porque quero saber o que são aquelas manchas marrons nas batatas fritas. Vamos comer ou jogar fora? Considere que são pequenas imperfeições. Elas não afetam a segurança da batatinha. Estão lá por causa dos hematomas causados pela colheita e pelo transporte, ou como resultado de frituras. Às vezes você percebe que seu alho está tentando produzir mais alho. Sim, brotou. A questão é, há problema em comer comida germinada ou você deve jogá-la fora? Se o broto verde estiver no centro do dente de alho, tudo bem. Esteja ciente de que o sabor do alho será mais forte do que o normal, mas ainda ficará perfeitamente bem em uma refeição cozida, pois estará com outros ingredientes. O sabor não deve ser tão forte. Podemos comer uma maçã com vermes? A maioria das pessoas nem suporta a ideia de comer acidentalmente uma maçã com uma minhoca, mas isso é uma coisa cultural. Então a resposta é sim, podemos comer. Afinal, os vermes adicionam um pouco de proteína à fruta. Esses animais não carregam parasitas nocivos. O ponto de entrada do verme na fruta pode ter um sabor estranho, pois ele apodreceu com o tempo. Além do sabor, a parte podre é toda segura para morder. O que pode não ser tão seguro é comer as maçãs que caíram no chão. Essas provavelmente estão lá há algum tempo. Esse período pode ser suficiente para que as bactérias nocivas do solo se infiltrem na maçã.
Houve casos em que as pessoas tiveram problemas de saúde ao beber suco de maçã não pasteurizado feito de maçãs caídas. Sim, justamente as que interagem com bactérias prejudiciais. Hoje vamos revelar alguns segredos do fast food. Todos já aprendemos que nunca recebemos exatamente a mesma comida que vemos nos anúncios. Mas há muito mais coisas a se saber sobre como as empresas de fast food nos fazem comprar coisas. É como se elas fizessem seu cérebro pedir: eu vi algo delicioso, compre para mim o mais rápido possível. Imagine entrar numa praça de alimentação e sentir aquele cheirinho bom de comida. Enquanto você passa, um aroma se destaca dos outros. Cinnabon recém-assado. Sim, eles os assam, mas o cheiro que chega ao seu nariz não vem direto do forno. As redes de padaria Cinnabon colocam seus fornos perto da porta da frente para atrair clientes. Mas esse cheiro não vem apenas do forno. Eles aquecem as chapas com canela em pó e açúcar mascavo para manter o aroma doce no ar durante todo o dia. Esses cheiros fazem você sentir fome mesmo que seu estômago não esteja vazio. Deixe-me apresentar um marketing olfativo. O objetivo aqui é tornar os produtos irresistíveis. Você notou o cheiro único das batatas fritas crocantes do McDonald's? É o mesmo cheiro em todas as lojas do mundo. Esta é uma estratégia pré-planejada. Você sente o cheiro destes aromas e seu corpo aumenta a produção de grelina. A propósito, grelina é o hormônio da fome. Seu estômago o produz. Portanto, sim, esses cheiros podem estimular seu apetite. Outra estratégia para atrair os clientes é usar o poder das cores. Elas também despertam seu apetite. Pense nos logotipos dos restaurantes de fast food mais famosos e nas cores usadas no interior e em sua marca. Slogans, mascotes ou refeições podem mudar, mas quase todas as cadeias de fast food conhecidas combinam com uma paleta de cores semelhante. Isso não é coincidência. Pesquisas comprovam que essas cores quentes ativam a fome. Além disso, elas atraem sua atenção. Pense nisso como um semáforo ou um sinal de parada. Você meio que deve querer parar. No passado, as pessoas queimavam muitas calorias para encontrar alimentos. Você vai caçar alguns animais e colher algumas ervas? Não. Você só precisa entrar em uma cafeteria ao virar da esquina para conseguir sua comida em 5 minutos. Como esta comida não é cara e é servida rapidamente, o sistema de recompensa de seu cérebro a favorece. A conveniência também é viciante, assim como o açúcar. As marcas estão cientes disso, o que nos leva ao próximo fato. As empresas sabem como nosso cérebro funciona e o manipulam. Se te perguntarem se você quer batata ou bebida em tamanho maior, é provável que você diga sim. Cada marca ganha milhões de dólares apenas alargando os menus, por exemplo. Aumentar o tamanho custa menos, mas, na verdade, você acabou de gastar mais do que pretendia. O formato do preço e o menu também fazem parte deste truque. Você vê números anunciados como apenas R$5,89. São quase 6, mas seu cérebro o associa ao número 5 porque você vê 5 escrito lá, não 6. Além disso, os sinais de moeda às vezes são pequenos e difíceis de ler. Você escolhe a opção à la carte, mas elas são colocadas nos lados e as refeições convenientes chamam a atenção. Quando você olha para os preços, um lugar em seu cérebro chamado córtex orbitofrontal toma o controle. Pesquisas mostram que quando uma pessoa compra algo sabendo que há um melhor negócio entre as opções, a atividade cerebral mostra sinais de dor. Há uma boa oferta, mas se você a aceita, acaba comendo mais. Talvez você só queira comprar um hambúrguer e acabe com batatas fritas e uma bebida. Por outro lado, é bom se essa fosse sua intenção o tempo todo. Eu não vou discutir. Você sabe que seus hambúrgueres estão embrulhados em papel vegetal? Isso significa que este papel pode conter produtos químicos nocivos. Pesquisadores testaram amostras retiradas de 400 recipientes e invólucros de cadeias de fast food. Eles descobriram que 38% das embalagens de sanduíches e hambúrgueres continham flúor, uma substância bastante tóxica. E não se trata apenas de embalagens para sanduíches e hambúrgueres. Eles também descobriram que 56% das embalagens de sobremesa e pão e 20% dos recipientes de batatas fritas continham flúor. Portanto, infelizmente, não só a própria fast food, mas também sua embalagem podem ser prejudiciais. Aqui está outro truque. Quando você estiver a caminho do drive-thru, as máquinas reconhecerão a placa do seu carro e, com base em suas compras anteriores, elas mostrarão opções similares na sua frente. Outra coisa sobre os drive-thrus é que há câmeras lá. Às vezes, você só fala através do interfone. Você não pode ver o atendente, mas saiba que ele pode vê-lo. Dispositivos como sensores magnéticos são usados para perceber os veículos e notificar os funcionários através de seus fones de ouvido.
Eles pressionam um botão especial para ativar o microfone. Sem sensores, câmeras e janelas, como eles poderiam vê-lo chegando? Eles não são psíquicos. Não se preocupe muito, porém. Os funcionários provavelmente não se importam com o que você faz. Quero dizer, eles têm 1 milhão de outras coisas a fazer em seu lugar. Vamos supor que você receba um hambúrguer do drive-thru. Tem carne grelhada dentro dele. Espere um minuto, é realmente grelhada? Notícias chocantes. Eles acrescentam uma solução, uma espécie de molho com sabor grelhado à carne e fazem aquelas linhas falsas de grelha nela. Eles não podem grelhar a carne em tão pouco tempo, mas as pessoas gostam deste visual, por isso é feito assim. Por falar em falsificação, fast food é sempre um alimento muito processado. Quero dizer que o sabor nos hambúrgueres e no nuggets muitas vezes desaparece no processo do nível de processamento. Para compensar isso, as empresas adicionam produtos químicos especiais para dar sabor e aroma aos alimentos. Anteriormente falamos sobre os truques que as empresas utilizam nos drive-thrus. É hora de revelar os segredos dos quiosques de autoatendimento. Você tende a gastar mais quando encomenda sua comida através deles. Os restaurantes esperam que você gaste cerca de 20% a mais. O sistema nestes quiosques é projetado para fazer a venda. Os caixas te fazem perguntas, mas ao usar um quiosque de autoatendimento, você não se sente apressado ou talvez julgado por seu pedido e escolhas. Uma ação judicial foi movida nos Estados Unidos sobre um sanduíche de atum de uma cadeia de fast food. Acontece que o ingrediente anunciado como atum não continha atum nenhum. Isso foi concluído por testes realizados em laboratórios independentes com múltiplas amostras retiradas dessa cadeia na Califórnia. A cadeia de fast food disse que as alegações não refletiam a verdade. Então temos que esperar para ver. E aqui está um fato sobre nuggets, e já foi provado. Pode ser difícil de digerir essa informação, mas os nuggets muitas vezes não contêm frango. Cientistas os testaram, e o que encontraram muitas vezes é apenas 50% de carne. Aparentemente há uma espécie de processo chamado carne separada mecanicamente, e o produto restante vem de lá. Quer comer um Blizzard, um cone ou um parfait da DQ? Ninguém pode detê-lo, mas você deve saber que, tecnicamente, o que você está comendo não é sorvete. O tipo sorvete da Dairy Queen tem 5% de gordura láctea. A FDA diz que o produto tem que ter pelo menos 10% de gordura láctea para ser considerado sorvete. Mas a empresa não está guardando este fato para si mesma. Está escrito no site deles. E quanto aos cupons de desconto ou produtos gratuitos? Tudo isso faz parte do plano. Algumas pessoas vão a restaurantes com cupons. Elas pensam, talvez eu também pegue isto ou aquilo, já que já estou aqui. A maioria delas compra algo mais, e o item que compram é muitas vezes mais caro do que o gratuito do cupom. Às vezes as pessoas querem opções mais saudáveis em cadeias de fast food. Elas podem perder a ideia de que o saudável pode não ser tão saudável assim no fim das contas. Se uma pessoa pedir uma salada de frango com molho, ela pode acabar tendo mais calorias do que um hambúrguer. Além disso, opções mais saudáveis muitas vezes custam mais em comparação com itens normais. De qualquer forma, esta é uma lista cada vez mais extensa. Afinal de contas, a indústria de fast food é enorme. Estamos falando de bilhões de dólares. Talvez seja por isso que ela venha com muitos segredos nos bastidores. Falamos um monte sobre tudo isso, e agora eu quero pedir um hambúrguer. Todos nós temos um ritual para colocar o corpo para funcionar depois de acordar. Além de se exercitar e de tomar um banho quente, a primeira comida que você coloca dentro da sua barriga, faminta, pode definir como será o resto do dia. É por isso que é bom saber quais alimentos não são apropriados para comer de estômago vazio. Bem, pelo menos temos a banana. Esta fruta é uma ótima opção para um café da manhã rápido, né? Errado! Por mais gostosas e saudáveis que sejam, as bananas cruas podem fazer um caos no seu estômago se você comê-las no horário errado. Elas são ricas em magnésio, que pode causar problemas digestivos. Outra coisa, em alguns casos, essa fruta pode alterar a pressão sanguínea. Mas se você não abre mão da sua bananinha, tente misturá-la com aveia. Esse cereal cria uma camada protetora no estômago que previne a irritação causada naturalmente pelo ácido hidroclorídrico. As bananas caem bem com outros alimentos saudáveis, como mingau, pasta de amendoim, frutas secas ou nozes logo após acordar. O que pode ser melhor do que um croissant crocante e quentinho no café da manhã? Muitas coisas, na verdade.
Bolos, salgadinhos, pizza e outras massas geralmente contêm fermento, que pode prejudicar as paredes do estômago se forem comidos em jejum. Além disso, produtos de panificação podem causar flatulência. Então não são alimentos ideais para se comer primeiro pela manhã. Mas você pode substituir o pãozinho branco por um integral. Aliás, essa é uma das melhores opções para o café da manhã. Esse pão é rico em carboidratos, que são muito importantes para uma alimentação equilibrada e para manter felizes as bactérias do seu intestino. Um copo de suco de laranja geladinho é a coisa mais linda de se ver no Instagram quando postam aqueles cafés da manhã chiques. Mas as coisas não ficam tão lindas dentro do seu estômago. Batidas ou sucos de frutas são ricos em frutose, que pode chocar e sobrecarregar o pâncreas e o fígado sonolentos. Apesar de serem boas a qualquer hora do dia, as frutas cítricas devem ser consumidas após a ingestão de alguma outra coisa. Caso contrário, são capazes de ocasionar muito mal ao corpo. A alta quantidade de frutose e fibras pode fazer seu metabolismo trabalhar mais devagar durante o dia. Especialistas também não recomendam comer mais do que 2 laranjas por dia, para evitar furacões dentro do seu estômago. Se você não consegue imaginar sua manhã sem frutas, coma um pedaço de mamão ou melancia. Eles podem ajudar a tirar as toxinas do corpo e deixar você mais leve ao longo do dia. Saladas frescas são ótimas na maioria dos casos. Mesmo assim, especialistas aconselham não comer vegetais crus com estômago vazio. Após um longo período de jejum, o estômago pode achar difícil digerir as fibras grossas. Então, se não quiser sentir dor e desconforto, coma sua salada um pouco mais tarde. Agora vamos falar da modinha de tomar água quente em jejum. Você provavelmente já viu um monte de variações. Blogueiras sugerem misturar um monte de coisas na água, desde suco de limão e sementes de chia até bicarbonato de sódio. Claro, cada uma dessas poções mágicas requer uma pesquisa separada e aprovação científica. Mas a maioria dos especialistas concorda que um copo de água pura em temperatura ambiente pela manhã é uma ótima ferramenta para estimular os movimentos intestinais e preparar o corpo para o dia. Por outro lado, não é recomendado tomar bebidas geladas de estômago vazio, pois elas podem danificar a membrana mucosa, fazendo seu sistema digestivo ficar mais preguiçoso ou, em alguns casos, causar desconforto e dores estomacais. Quanto ao seu cafezinho matinal, a regra é simples. Se quiser continuar saudável, jamais tome café em jejum. Ao fazer isso, estimula a secreção de ácido hidroclorídrico, que é prejudicial se ainda não houver nada no estômago para ser digerido. Além de provocar gastrite a longo prazo, isso também é capaz de desencadear muitos outros problemas. O café ainda aumenta o nível de cortisol, o hormônio que controla seu relógio biológico. Isso ocorre muito rapidamente e o corpo precisa de um esforço extra para fazer tudo voltar ao normal. É por isso que especialistas recomendam tomar um café 1 hora após acordar. Mas você deve comer alguma coisa antes, nem que seja uma pequena fatia de pão. Se você gosta de iogurte com granola ou qualquer outro laticínio no desjejum, lembre de comer alguma coisa antes disso. O ideal é esperar 1 hora. Caso contrário, os laticínios podem danificar as bactérias boas que ficam no estômago e causar efeito contrário ao que se deseja. Mas essa recomendação não se aplica aos queijos. Se quiser um agradecimento do seu sistema digestivo, opte por queijo feta ou cottage. Essas gorduras boas são perfeitas para amanhã. Queijo de cabra também é uma boa opção. Ele é mais macio que a maioria dos queijos de vaca e tende a ter um teor mais alto de gorduras e minerais, além de menos lactose. Muita gente come chocolate ou barras proteicas no café da manhã, mas a verdade é que o açúcar processado é o campeão entre as piores escolhas. Qualquer alimento ou bebida com alto teor de açúcar deve ser evitado após acordar. Mas não corte o chocolate de uma vez. Ele pode ajudar a afugentar a tristeza matinal e a melhorar a energia do seu dia, além de promover sentimentos positivos, pois estimula a produção de hormônios responsáveis pelo bom humor. É por isso que uma quantidade apropriada de chocolate de alta qualidade após o café da manhã é benéfica para o seu bem-estar e ajuda a dar mais ânimo para encarar o dia. Tenha em mente que o chocolate amargo contém mais cafeína, enquanto o branco não tem nenhuma. Então, se quiser ficar alerta, opte pelo que tem 70% de cacau. Além de ajudar a acordar, também é um baú de substâncias preciosas como cálcio, cobre, potássio, antioxidantes e magnésio.
A pimenta jalapeño pode ser deliciosa, mas não é uma boa escolha para o café da manhã. Vou explicar o motivo. Quando você come alimentos apimentados de estômago vazio, eles irritam as paredes estomacais e deixam sua barriga aborrecida. Então, se não quiser correr o risco de sofrer dores ao longo do dia, deixe a pimenta para o jantar. Pode parecer que qualquer alimento é prejudicial de se comer em jejum, mas não é o caso. Na verdade, há inúmeras opções seguras e saudáveis que ajudarão a melhorar o funcionamento do seu corpo. As oleaginosas, por exemplo. Esses saquinhos de energia são ricos em vitaminas, minerais, proteínas e ácidos graxos ômega 3 bons. Comê-las assim que acordar pode ser muito nutritivo. Elas farão você ficar cheio de energia ao longo do dia e ajudarão a comer menos. O consumo desses alimentos pode ajudar a manter o equilíbrio do pH estomacal. Mas é claro, a moderação é essencial aqui, pois oleaginosas são muito gordurosas. Especialistas aconselham ingerir apenas uma porção por dia, o que equivale a aproximadamente 2 colheres de sopa. Outros recomendam deixá-las de molho em água da noite para o dia para que fiquem mais benéficas e fáceis de digerir. A mesma técnica funciona com tâmaras, passas e outras frutas secas. Se quiser melhorar seu peso e saúde, a escolha perfeita para o café da manhã é o ovo. Ele pode fazer você se sentir saciado sem ficar muito cheio, ajudando a controlar o apetite durante o dia. E, para completar, é rico em proteínas e possui poucas calorias. Apenas 2 colheres de sopa de gérmen de trigo antes do café da manhã lhe darão um monte de vitaminas e ácido fólico. Esse super alimento contém fibras dietéticas que ajudam o sistema digestivo a trabalhar suavemente. Dizem que também possui propriedades anti-envelhecimento. Aqui está outro super alimento famoso que pode melhorar tanto a digestão quanto o humor. Sementes de chia. Elas são mais benéficas quando consumidas de barriga vazia. Você decide se as prefere puras ou com água. Quando você ingere mel após acordar, acaba colocando o intestino preguiçoso para funcionar. Esse produto também pode aumentar a produção de serotonina, para ajudar você a se sentir bem ao longo do dia. Mas primeiro, certifique-se de que não tem alergia a ele. Algumas daquelas batatas que você deixou na despensa ficaram verdes. Elas ainda são seguras para comer quando esses vegetais entram em contato com a luz solar direta. Eles ficam verdes por causa de uma coisinha chamada clorofila, que é um pigmento verde do qual as plantas precisam para produzir alimento durante um processo chamado fotossíntese. Para evitar que as batatas fiquem verdes, você precisará armazená-las em um local escuro e bem ventilado. Embora a própria clorofila seja inofensiva, uma vez que a quantidade dessa substância aumenta em uma batata, ela desencadeia o aparecimento de outro elemento chamado solanina, uma substância encontrada em tomates, berinjelas e, mais importante, nas batatas. Além de deixar esses vegetais com sabor amargo, ela também pode causar sérios problemas de saúde. Por exemplo, os relacionados à digestão. Embora seja melhor não comer batatas verdes, você sempre pode provar e verificar se elas estão boas para comer. Se sentir um pouco de sabor amargo, é melhor jogá-las fora. E as batatas com brotos, elas são boas para comer? Depende. A solanina tem muito a ver com isso novamente. Se uma batata parecer boa e tiver apenas alguns brotos pequenos, você pode removê-los e comer o vegetal com segurança. No entanto, elas não serão as batatas mais bonitas. Portanto, se você quiser cozinhar um prato em que precisa de vegetais completamente bons, pode deixar de lado as batatas levemente germinadas e usá-las para outra coisa, como sopas ou purês. Mas se sua batata parece ter criado braços e pernas, é melhor jogá-la fora, mesmo sem a solanina. Ela também terá um sabor amargo, então você pode acabar cozinhando-a sem querer. Vejamos outras dicas para te ajudar a melhorar suas habilidades de segurança na cozinha. Por exemplo, como você deve lavar frutas e vegetais com a casca dura, como melões ou pepinos, por exemplo. Deixar a água correr sobre eles pode não ser suficiente para remover todas as coisas desagradáveis de suas superfícies. É melhor usar uma escova esterilizada e esfregar bem para realmente entrar nas ranhuras e limpar os vegetais adequadamente. Dessa forma, a sujeira e as bactérias não serão transferidas dos vegetais para a faca ou tábua de cortar. Você é fã de carne grelhada? Pode ser legal comprar um termômetro para alimentos e garantir que você está fazendo a coisa certa. Se você for um cozinheiro experiente, poderá avaliar a olho nu se a carne está pronta. Mas se realmente não sabe se o produto está pronto, um termômetro será seu melhor amigo.
Especialistas afirmam que cortes inteiros de carne precisam atingir uma temperatura interna mínima de 60 graus Celsius antes de ser servidos. O peixe precisa atingir 63 graus, enquanto as carnes moídas precisam de um mínimo de 71 graus. Aves ou carnes pré-cozidas, como salsichas, precisam ser aquecidas a pelo menos 74 graus. Para armazenar com segurança todos os alimentos comprados para o resto da semana, você também precisa se certificar de que seus utensílios domésticos estejam funcionando corretamente e ajustados nas temperaturas certas. A temperatura da sua geladeira, por exemplo, deve ser de 4 graus Celsius ou menos, enquanto a temperatura no congelador deve ser de 18 graus negativos ou menos. Aquele termômetro que mencionei anteriormente também pode ser útil aqui se você precisar verificar se seus aparelhos estão funcionando corretamente. Felizmente, a maioria desses dispositivos vem equipada com seus próprios termômetros. Você precisa levar sua própria comida para o churrasco dos vizinhos? Certifique-se de mantê-la fresca até chegar lá. Carnes, aves e frutos do mar precisam ser transportados a uma temperatura máxima de 4 graus. Você sempre pode usar uma caixa térmica, apenas lembre-se de fazer gelo suficiente na noite anterior. A forma como você organiza os alimentos na geladeira também pode afetar a qualidade deles. A carne crua, por exemplo, precisa ser guardada na prateleira bem debaixo da geladeira. Também é melhor mantê-la longe de produtos frescos e pratos prontos para consumo. Você teve uma falta prolongada de energia recentemente? Desculpe, mas toda a comida da sua geladeira precisa ser descartada. Se sua geladeira ficou desligada por apenas alguns minutos, você provavelmente está seguro. Caso contrário, precisará jogar fora todos os alimentos perecíveis. Quando se trata de comida enlatada, você também precisa levar em consideração os níveis de acidez. Produtos com alto teor de acidez como tomate, toranja e abacaxi podem ser armazenados por 12 a 18 meses se não forem abertos. Legumes enlatados, carne, aves e peixes podem ser armazenados por mais tempo, entre 2 a 5 anos, se as condições de armazenamento forem adequadas e se a própria lata permanecer intacta. Se alguma parecer enferrujada ou tiver saliências, remova-a da despensa. Você também precisa ter cuidado ao armazenar seus alimentos ácidos, pois nunca deve usar panelas reativas. O alumínio é muito usado para fazer panelas, pois é um bom condutor de calor. Mas cozinhar ou armazenar algo em uma panela de alumínio pode não ser tão bom para a sua comida. O molho de tomate, por exemplo, pode danificar panelas de alumínio ou ferro fundido, e isso se reflete tanto no sabor quanto na cor dos alimentos. Panelas não reativas são sua aposta mais segura, portanto certifique-se de investir em um conjunto de panelas de aço inoxidável, esmalte ou vidro de boa qualidade. Muitos pratos ficam mais gostosos se você pré-marinar os ingredientes. Apenas certifique-se de sempre marinar os alimentos na geladeira. Se você deixá-los do lado de fora, sobre o balcão, eles logo atingirão a temperatura ambiente. E então, as bactérias começarão a se multiplicar. E pode ser perigoso se você não cozinhar os produtos em uma temperatura alta o suficiente depois. Além disso, nunca reutilize o líquido da marinada. A primeira regra, sempre que você estiver reunindo os utensílios para preparar o jantar é várias tábuas de corte para cada tipo de alimento. Uma deve ser reservada para carnes e frutos do mar, enquanto outras devem ser divididas entre vegetais, frutas e assados. É a melhor forma de evitar a contaminação cruzada na cozinha. E por falar em tábuas de corte, sua melhor aposta seria investir em uma boa de bambu. Esse material absorve pouca ou nenhuma umidade e é dificilmente danificado pelas facas. Ele é muito mais resistente a bactérias do que qualquer outro tipo de madeira e também dura mais tempo. Sem falar na aparência, que também é muito legal. Os ovos podem causar muitos problemas se não forem armazenados corretamente, mas aqui estão algumas dicas. Ovos frescos são seguros para comer por até 3 semanas após a compra. Mantenha-os na embalagem original. Os ovos cozidos devem ser consumidos dentro de uma semana, independentemente de ainda estarem com a casca ou não. Por fim, se você guarda restos de pratos com ovos na geladeira, certifique-se de comê-los dentro de 3 a 4 dias. Todos nós queremos que nossa massa fique lisa e sem grumos, não é? Mas misturar demais também pode ser ruim para o seu prato. Muita força ao misturar ou bater pode fazer com que o glúten da farinha deixe a massa realmente dura. O truque é misturar levemente até que a massa fique homogênea. A massa seca vem em várias formas e tamanhos diferentes por uma razão, sabia? É preciso combinar um tipo específico de massa com a textura do molho. Massas em forma de concha, por exemplo, ficam melhores com molhos mais densos e grossos. Por quê? Porque o molho fica dentro da concha.
facilitando na hora de servir e comer. A superfície externa com ranhuras também ajuda a cobrir as conchas com o molho. Na próxima vez que você se der mal ao assar uma forma de biscoitos e acabar queimando tudo, é possível salvá-los com seu ralador. Basta ralar as partes torradas depois de remover cuidadosamente os biscoitos da forma. Além disso, se estragar um pouco o formato deles, sempre dá para mergulhá-los no chocolate derretido. Depois que o chocolate esfriar, você ficará com iguarias de formas perfeitas. É hora do almoço. Você escolhe um pedaço de frango que parece delicioso, mas, não, ele acaba no chão em vez de na sua boca. Você o pega rapidamente e o come mesmo assim, porque existe a regra dos 5 segundos, sabe como é? As bactérias nocivas simplesmente não terão tempo suficiente para pular do chão para o seu alimento se você for rápido o suficiente. Mas será que isso é real ou apenas lenda urbana? Algumas pessoas gostam de dar crédito ao famoso Gengis Khan, fundador e governante do Império Mongol, por toda essa história. De acordo com o relato, se a comida caísse no chão durante os banquetes, poderia ser ingerida, desde que Khan assim o dissesse. Supostamente, a dele era tão especial que era boa para qualquer pessoa, independentemente de onde caísse. Naquela época, as pessoas não sabiam muito sobre os micro-organismos incômodos e como eles poderiam nos deixar doentes. Portanto, comer alimentos contaminados não era considerado um tabu. Acreditava-se que se a sujeira visível fosse limpa, a comida estava pronta para ser consumida, e foi assim que surgiu a regra de Khan. Talvez eles tivessem um sistema imunológico excepcional. Enquanto isso, vamos avançar para a própria rainha da TV culinária, Julia Child. Enquanto ela preparava refeições de dar água na boca em seu programa, The French Chef, alguns espectadores afirmaram que a viram derrubar cordeiro, frango ou até mesmo um peru no chão. Mas, na verdade, foi uma panqueca de batata que caiu no fogão, não no piso. No espírito de se divertir na cozinha, Julia disse a famosa frase: "Mas você sempre pode pegar, e se estiver sozinho na cozinha, quem vai ver?" E, sem mais nem menos, a história mal lembrada tornou-se parte da cultura popular. Na vida real, quando o alimento chega ao chão, ele é como um imã de bactérias. Aquele pedaço de frango está fadado a pegar carona em alguns micróbios indesejados. Você não pode simplesmente dar ao seu almoço caído uma sessão de higienização rápida como faria com as mãos. Quanto à regra dos 5 segundos, nem tudo é tão simples. Alguns alimentos podem ter uma chance maior de sobrevivência depois de levar um tombo. Pesquisadores da Universidade Rutgers descobriram que a umidade, o tipo de superfície e o tempo de contato desempenham um papel importante no grau de contaminação cruzada. As comidas com altos níveis de umidade, como a suculenta melancia, são as maiores culpadas pela contaminação. Isso significa que atraem mais bactérias do que qualquer outro produto testado. E nem todos os ambientes e superfícies são iguais. O carpete teve uma baixa taxa de transferência no experimento. O aço inoxidável e a madeira apresentaram taxas mais altas. Em um estudo diferente, os pesquisadores esfregaram os pisos da Universidade de Illinois no laboratório, no hall, no dormitório e na cafeteria para ver quantos organismos poderiam encontrar. Eles ficaram surpresos ao ver muito poucos. Provavelmente porque em sua maioria as bactérias maliciosas, como a salmonella, a listeria ou a E. coli, não conseguem sobreviver sem umidade e os pisos estavam todos secos. Porém, mesmo em superfícies secas e estéreis, os germes se deslocaram para os biscoitos e balas de goma em menos de 5 segundos. Em alguns alimentos, a transferência leva menos de 1 segundo para começar. Portanto, a regra dos 5 segundos não é realmente uma regra. É mais uma lenda urbana e um truque psicológico que sua mente prega. Psicólogos experimentais explicam que, quando se trata de tomar decisões, nós, seres humanos, nem sempre passamos por uma análise rigorosa de risco e benefício. Não, nós confiamos nos companheiros de confiança de nosso cérebro chamados heurísticos. Esses pequenos atalhos nos ajudam a tomar decisões rápidas com base em qualquer informação que tenhamos em mãos. Às vezes, porém, esses atalhos podem nos levar na direção errada, como no caso dos germes. Eles são pequenos causadores de problemas invisíveis e os alimentos são reais e valiosos. Assim, quando você deixa cair no chão um M&M amarelo, por exemplo, seu cérebro pensa: "Ei, não consigo ver nenhum germe, então deve ser seguro pegá-lo." Nem todo lanche no piso o deixará doente, mas isso também depende de você. Nosso sistema imunológico, especialmente nos mais jovens e mais velhos, pode ser um pouco mais frágil e vulnerável. Assim, é fundamental não passar esse hábito questionável para os pequenos. Lembre-se, eles estão sempre observando. Outro mito popular relacionado à alimentação é que os carboidratos são sempre ruins.
Na realidade, alguns são muito importantes porque são convertidos em combustível para o corpo. Você pode encontrar esses carboidratos complexos, como são chamados, em alimentos de origem vegetal. São eles que mantêm nosso sistema digestivo feliz e nosso metabolismo sob controle. Os verdadeiros vilões são os simples, como amidos e açúcares, que os fabricantes adicionam aos produtos processados. Quando os devoramos, eles rapidamente se transformam em açúcar no sangue, causando todo tipo de estrago. Pense em picos repentinos, sensação de fome novamente em pouco tempo e algumas consequências mais sérias para a sua saúde. Os carboidratos bons vêm repletos de benefícios nutricionais, como fibras e farelo, que fazem com que sejam digeridos mais lentamente e liberem glicose gradualmente. Para fazer escolhas mais inteligentes deles, tente optar por pão integral e troque o refrigerante por água com gás. Você também pode experimentar o método do prato. Preencha metade dele com vegetais ricos em fibras e sem amido. Reserve um quarto para delícias com amido, como batatas ou uma fruta. E o último quarto é para proteínas. Peixes, aves, feijão, nuts, ovos e lentilhas devem se tornar seus novos amigos na dieta. Agora, frutas e vegetais congelados ou enlatados não são inúteis como dizem os boatos. Estudos demonstraram que alimentos congelados e secos, sucos ou enlatados à base de vegetais podem ser tão nutritivos quanto os frescos. Você só precisa ficar atento a ingredientes adicionados sorrateiramente, como açúcares, gorduras saturadas ou sódio. As altas temperaturas durante o processo para enlatar podem fazer com que algumas vitaminas, como a C e a B, sejam prejudicadas, mas elas podem ser um pouco sensíveis ao calor e ao ar em geral, portanto, podem sair mesmo durante o cozimento normal e o armazenamento em casa. Alguns alimentos enlatados, como tomate e milho, na verdade liberam mais antioxidantes quando são aquecidos. Você já tentou adicionar aipo à sua dieta só porque o consumo dele supostamente queima mais calorias do que você ingere? Os especialistas dizem que os alimentos com calorias negativas não passam de uma ideia fantasiosa. Claro, o processo de mastigar e digerir o aipo queima algumas calorias, mas não uma quantidade significativa. Pode haver cerca de 10 em um espaço grande dele, mas o corpo usa apenas 1/5 desse valor para processá-lo. Portanto, ainda é uma caloria, e ainda uma situação de mais calorias. Além disso, é improvável que você sobreviva apenas com aipo, que costuma ser uma porta de entrada para alimentos mais saborosos, como cream cheese ou manteiga de amendoim. Ei, conte-me sobre isso! De qualquer forma, frutas e vegetais ricos em fibras e em água, como o aipo, podem de fato ter valor como aliados da perda de peso. Eles enchem o estômago e aumentam a saciedade, evitando que você se empanturre com mais calorias depois, mas não queimam magicamente as calorias já consumidas. Algumas pessoas afirmam que certos alimentos ou bebidas fazem seu corpo trabalhar mais. Por exemplo, ele precisa aquecer a água gelada até atingir 37 graus, mas não há nenhuma pesquisa sólida que apoie a ideia de que quem bebe água gelada queima significativamente mais calorias. Com sorte, umas míseras 5. A cafeína, a guanina, a taurina e os extratos de chá verde têm sido apontados por suas propriedades de aumento do metabolismo. Mas, novamente, estamos falando de um pequeno impulso que poderia resultar na perda de cerca de 5 quilos em um ano. Ou seja, parece que a melhor maneira de manter as calorias sob controle é consumir menos do que as queimadas por meio de exercícios, e não apenas pela digestão. A água gaseificada não é pior do que sua versão sem gás. Quando o dióxido de carbono e a água se juntam, eles reagem quimicamente para criar um ácido fraco chamado carbônico. Ele faz cócegas em sua boca nos mesmos receptores nervosos que a mostarda. É por isso que você tem essa sensação deliciosa e pinicante. Embora a água gaseificada seja um pouco ácida, bebê-la não tornará todo o seu corpo ácido. Seus rins e pulmões entram em ação para remover o excesso de dióxido de carbono do seu organismo, e ela não é terrível para o esmalte dos dentes. Um estudo descobriu que a água mineral com gás teve apenas um pequeno impacto no esmalte em comparação com a sem gás. Ela foi 100 vezes menos prejudicial do que um refrigerante açucarado. Então, mantenha sua bebida espumante sem açúcar e você estará seguro e saudável. Das icônicas batatas fritas douradas a uma máquina de sorvete quebrada. Aqui estão 10 segredos que a indústria de fast food realmente não quer que você saiba. Nuggets de frango, aquelas mordidas crocantes douradas que você pode obter nas redes de fast food. Estão até no cardápio da merenda escolar. E se eu disser que eles não são feitos inteiramente de frango? Os pesquisadores coletaram amostras em redes de lanchonetes não identificadas e as analisaram.
Disseram que uma delas, por exemplo, continha apenas 40% e outra 50% de carne. O resto? Bem, você está comendo coisas como gordura, tecido conjuntivo e espículas ósseas. Muitas empresas moem a carne com esse material e fazem esferas formadas mecanicamente de partes de frango. Por quê? Talvez porque o método é mais barato e mais lucrativo. Milhões de restaurantes em todo o mundo têm nuggets de frango em seu cardápio. Portanto, cientificamente, não é justo dizer que todos são feitos assim, mas muitos estudos indicam que sim. Quanto mais a carne é processada, mais se perdem as coisas boas, como vitaminas B6 e B12. A amarga verdade é que as empresas adicionam coisas como sódio à pasta mista para obter um melhor sabor. É um dos ingredientes que tornam os nuggets tão saborosos. Nosso corpo precisa de sódio, mas não muito. Infelizmente, a maioria dos junk foods contém mais do que o necessário. Portanto, pode ser uma opção segura evitar comer esse tipo de alimento com frequência. As cadeias também mergulham os nuggets em massa de tempurá e os fritam em óleo hidrogenado. Isso também não é uma luz verde em relação à saúde, mas é assim que se obtém a tonalidade dourada. As redes colocam coisas adicionais nos nuggets. E que tal o frango grelhado? Nos últimos anos, vimos marcas destacando essa carne como uma opção mais saudável. Pesquisas também foram feitas a respeito, e a mesma abordagem é aplicada aqui. Pegue amostras de empresas icônicas de fast food e as envie para laboratórios para análise. Os resultados mostram que as lanchonetes estão enganando as pessoas ao anunciar esses produtos, rotulando-os como saudáveis, naturais e 100% peito de frango. Na realidade, algumas coisas são adicionadas para torná-los macios e suculentos. Além disso, esses aditivos facilitam o cozimento da carne, o congelamento, o transporte e o reaquecimento posterior, sem perder muita umidade. A desvantagem de todos esses aditivos é que afetam o valor nutricional. Esses ingredientes não são os mais saudáveis para nós. Devemos estar especialmente atentos a 3 coisas. A primeira é novamente o sódio. Amostras de fast food tinham de 7 a 10 vezes mais do que o peito de frango feito em casa. Imagine que você deseja um cheeseburger, mas diz não para si mesmo e tenta escolher um menu menos prejudicial. No entanto, alguns sanduíches de frango têm a mesma quantidade ou até mais sódio do que um cheeseburger com batatas fritas médias. A segunda coisa a se observar são os aditivos de fosfato, que permitem que a proteína junte mais água. Isso significa que a carne branca do sanduíche parecerá mais suculenta. Qualquer palavra que você veja na seção de ingredientes que contenha fos é um aditivo de fosfato, então é melhor evitar. A última coisa são açúcares e amidos, não apenas no frango grelhado, mas também em todos os produtos de fast food. Isso é difícil de digerir, admito. Amido de milho, açúcar, malte acompanham peito de frango grelhado. Pães e até algumas batatas fritas também contêm açúcar. Onde quer que eu olhe, ele está lá. Veja, o frango caseiro tem 0 grama de carboidratos, mas as amostras do estudo tinham açúcar, e até 10% das calorias delas vêm daí. Então, qual é a moral dessa história? Se você é um consumidor preocupado com a saúde, talvez deva escolher outras opções. Existem receitas secretas de empresas como KFC e Coca-Cola. Nenhuma quer compartilhar os ingredientes que tornam seus produtos irresistíveis. Mas com um pouco de pesquisa é possível decifrar muitas coisas. Quer saber o segredo das batatas fritas do McDonald's? Está escrito no site deles que adicionam sabor de carne ao óleo de fritura. Isso pode soar estranho, mas aparentemente é uma prática conhecida entre chefes e restaurantes. A gordura de pato também tem sido utilizada como sabor, por exemplo, em restaurantes sofisticados. Eu adoro batatas fritas, então acrescentei outro fato sobre elas, que infelizmente são ainda mais salgadas do que você pensa. Especialistas sugerem que um adulto deve consumir no máximo 2.300 mg de sódio por dia. Adivinhe o número desse elemento nas batatas fritas grandes do McDonald's? Pelo menos 400 mg. As clássicas do Burger King chegam a 732 mg. E o Five Guys eleva o nível ainda mais, com 962 mg. Da próxima vez, talvez você possa pedir aos funcionários que peguem leve com o sal. Imagine o seguinte, você está com pressa, mas sua barriga diz: me alimente ou afetarei seu humor e tornarei sua vida miserável. Para um lanche rápido, você entra em um restaurante de uma rede de fast food e pede seu hambúrguer preferido. Ele parece e cheira como se tivesse acabado de ser retirado da grelha e servido. Não, as lanchonetes têm diferentes tipos de grelhas projetadas para isso, que podem cozinhar a carne super rapidamente.
Lamento trazer más notícias, mas aquelas marcas perfeitas na carne não são reais. A fábrica as adiciona. Se você quiser saber o quão limpo é um restaurante, olhe sob a calha de gelo da máquina de refrigerante em locais onde pode obter sua própria bebida. Pronto, inspetor. Você resolveu o caso. Vários estudos dizem que se essas máquinas não forem limpas corretamente, o gelo sujo e contaminado pode levar a alguns problemas de saúde. Talvez tenha até mofo ou bactérias ali. O processo de limpeza dessas máquinas não é fácil. A mesma coisa se aplica às de sorvete. Há rumores de que elas não estão quebradas, e sim de que os funcionários simplesmente não conseguem encontrar tempo para limpá-las adequadamente. Agora, qual é o melhor momento para obter uma refeição boa e fresca? Aqui existem duas opções, e ambas têm raciocínios sólidos. A primeira recomenda evitar pedidos de grelhados em redes de lojas das 7 da noite até depois da meia-noite. Muitos ex-funcionários dizem que, às vezes, preparavam taquitos ou cachorros quentes lá pelas 4 ou 5 da manhã, mas ficavam esperando para servi-los até por volta da meia-noite. Isso não é saudável. A outra corrente diz que se deve pedir entre 11 da manhã e 1 da tarde, ou entre 6 da tarde e 8 da noite para obter a refeição mais fresca. Como será na hora do almoço e do jantar, haverá mais circulação e você poderá obter comida decente. As empresas de fast food têm marketing, design e truques psicológicos para atraí-lo e fazer seu pedido. No entanto, elas não querem que você fique ali dentro por muito tempo. Se estivesse jantando em um ambiente iluminado, sob lâmpadas fracas e à luz de velas, você tomaria seu tempo para comer. Como o nome sugere, é preciso ser rápido com a comida em redes de fast food. Elas têm lâmpadas fluorescentes e estão com luz plena. Da mesma forma, os pisos e as mesas possuem superfícies reflexivas que tornam a comida bonita e brilhante. Além disso, a música costuma ser rápida e alta. Tudo é feito para evitar que você passe horas ali. No entanto, os restaurantes querem aproveitar os primeiros 20 minutos após a compra. Quanto mais rápido você comer, mais tempo levará para se sentir satisfeito. Os cientistas dizem que leva mais ou menos esse período para o estômago informar ao cérebro: ok, agora estou cheio. É bom comer em uma área limpa, mas a maioria dessas empresas usa produtos de limpeza com produtos químicos super fortes. Suponha que a equipe tenha limpado o local no final do turno. Ela passou pela máquina de refrigerante e pela superfície da grelha, e então você apareceu cedo no dia seguinte. Nesse caso, talvez perceba alguns resíduos químicos em sua comida em comparação com outros clientes que visitam o local no final do dia. O hambúrguer vegano pode não ser 100% vegano. Estou falando da grelha, não da carne em si. Na maioria das redes, o preparo é na mesma grelha que os hambúrgueres de carne. Você tem segredos da cadeia de fast food que deseja compartilhar? Conte para outros incrível maníacos nos comentários. As moscas estão presentes onde quer que você vá, literalmente. Acredita-se que elas surgiram na Ásia, mas hoje em dia estão em qualquer lugar onde haja gente, menos na Antártica e talvez em algumas ilhas. As moscas viajaram oceanos seguindo os humanos, mas nunca vão a lugar algum sozinhas. No meio selvagem e em desertos onde não há humanos, elas não são encontradas. Nós as conhecemos bem, mas temos uma dúvida eterna sobre elas. Por que esses insetos esfregam uma patinha na outra? Ao que tudo indica, é só para limpá-las. Simples assim. A mosca tem pelos no corpo todo. Os pelos das patas servem como detectores para voar, encontrar comida e fazer mais um monte de coisas. Então precisam mantê-las limpas o tempo todo. É por isso que as esfregam uma na outra sempre que tem uma oportunidade. As patinhas delas são sensíveis e servem para mais de uma coisa. Ao que tudo indica, as patas têm receptores gustativos, então as moscas conseguem sentir gosto através dos pés. Elas podem pousar em cima da refeição que escolheram e ficar passeando ao redor dela, sentindo o sabor antes de consumir de fato o alimento. As moscas não mastigam, a dieta delas é líquida. Se a comida escolhida for sólida, elas têm um processo para deixá-la comestível. A mosca regurgita sucos digestivos em cima do alimento e esses sucos quebram o alimento em pedaços menores que podem ser bebidos. Outra coisa, cuspir esses sucos libera um pouco de espaço no estômago delas para receberem mais comida. É muito comum vermos moscas em cima de nossas comidas. Elas parecem ser inofensivas, mas não são. Para começar, lembra que elas cospem sucos digestivos na comida? Isso já é bastante nojento. Mas tem mais. Tenha em mente que elas pousam em praticamente qualquer lugar e nem sempre em cima de flores, mas de coisas muito nojentas. E as moscas têm fama de gostarem das coisas mais nojentas que existem, como alimentos podres, lixões e coisas piores.
Então, as patinhas delas coletam todos os germes e micróbios desses lugares. Quando uma mosca pousa sobre sua comida, ela transfere esses germes para sua refeição. Alguns dos micróbios que elas transferem podem até causar doenças, como cólera e febre tifoide. Existe até um experimento que demonstra como isso funciona. Havia 2 tigelas, uma continha um pozinho vermelho de alguma pimenta e a outra tigela tinha arroz branco. Moscas entraram nelas e ficavam voando de uma tigela para outra várias vezes. Pouco depois, o arroz ficou coberto por pimenta vermelha. Agora, substitua essa pimenta inofensiva por algo mais nojento e o arroz pelo seu jantar. Então, você sempre deve cobrir sua comida para garantir que nenhuma mosca ande nem cuspa sobre ela. Se estiver comendo, afugente-as. Mas não se preocupe se alguma mosca nojenta conseguir pousar sobre o seu sanduíche por 1 segundo antes de você botá-la para correr. Não precisa jogar o sanduíche fora. Se tiver agido rapidamente, é seguro comê-lo. Outra coisa, especialistas dizem que humanos saudáveis têm sistema imunológico forte o suficiente para combater parasitas. Apesar de as moscas serem nojentas e irritantes, zumbindo em seus ouvidos e causando coceiras com suas patinhas, elas nos fazem certo bem. São elas que polinizam as flores, elas coletam o néctar que fica preso nos pelos de seus corpos e depois polinizam a próxima flor quando pousam nela. Outra coisa, se as moscas não existissem, nosso planeta seria ainda mais sujo. É que elas reciclam parte dos dejetos humanos. Elas também são uma parte importante do ecossistema, já que são alimento para passarinhos, aranhas, lagartos, sapos e muitos outros. Sem as moscas, todos esses animais seriam extintos. Tirando a parte de sentir o sabor dos alimentos através das patas, há outros fatos interessantes sobre as moscas. Elas andam tanto em superfícies horizontais quanto verticais e até de cabeça para baixo. Elas conseguem essa proeza porque cada pé tem 2 almofadinhas com pelos minúsculos, e esses pelos produzem uma substância grudenta que faz com que as moscas tenham uma ótima aderência a qualquer superfície. As moscas têm olhos compostos, com um complexo enorme de 3.000 a 6.000 olhos mais simples dentro de cada um deles. Os olhos de uma mosca não se mexem, mas sua visão é de quase 360 graus. Elas conseguem enxergar por trás de si. Então, seja onde for, as moscas enxergam você e qualquer outro perigo com um ou alguns de seus milhares de monitores. Além dos 2 olhos compostos, as moscas também têm 3 olhos simples que ficam em suas testas, servindo como bússola, ajudando-as a passear por aí. Elas também têm um incrível tempo de reação. Você já se perguntou por que é tão difícil acertar uma mosca? Bem, para ela, somos como bichos preguiça. É que elas enxergam as coisas em câmera lenta, comparadas a nós. Cada espécie tem uma percepção de velocidade diferente. A velocidade que vemos será 2 vezes mais rápida para uma tartaruga e será 4 vezes mais lenta para uma mosca. Ligue um vídeo em velocidade 0,25 e imagine alguém se aproximando de você com essa velocidade. Bem, é assim que uma mosca te enxerga. Então sim, ela tem tempo de sobra para escapar. As moscas têm apenas um par de asas, mas além disso, elas também têm os famosos halteres que as ajudam a decolar mais rápido. Milhões de anos atrás, os halteres serviam como um segundo par de asas. Agora, eles ajudam as moscas a alçar voo e a se equilibrarem no ar. Se uma mosca perder um de seus halteres, ela começará a voar em círculos, e se perder os 2, não conseguirá voar mais. Apesar de as asas das moscas baterem 1000 vezes por minuto, elas são voadoras muito lentas, alcançando uma velocidade de apenas 7 km por hora. Se uma mosca viver em uma área urbana, com pessoas e lixo suficiente, ela não voará para longe de sua residência e terá um território de pouco mais de 1000 metros. Moscas rurais são muito mais exploradoras e conseguem voar até 11 quilômetros. As moscas não vivem muito, sua expectativa de vida é de apenas 30 dias. Mas, durante esse tempo, elas botam entre 500 e 800 ovos cada, em média. É uma média de 75 a 100 ovos por vez. Eles eclodem dentro de 24 horas e levam uma semana no total para um ovo se transformar em uma mosca adulta. Depois, o ciclo continua. Em climas mais frios, esse processo pode durar 2 vezes mais. A mosca da madeira é a maior da espécie de moscas e vive nas Américas Central e do Sul. Elas podem atingir 8 centímetros. As moscas também têm camas, ou melhor dizendo, um lugarzinho preferido para descansar e dormir. Geralmente esse lugar é perto de alguma fonte de comida. Elas vão para lá para descansar à noite. Se sua casa já ficou infestada de moscas, aqui estão algumas dicas para reduzir a população delas.
Primeiro, é importante entender o que atrai esses insetos. As moscas se sentem atraídas por outras moscas e até pelo cheiro das moscas que moram ali. Elas têm um olfato poderoso. Então, se houver uma mosquinha só na sua casa, pode esperar que outras visitas indesejadas chegarão. Se tiver algum traço de mosca na sua casa, nem que seja um pedacinho de asa, outras chegarão também. Então lave bem as paredes e superfícies. Moscas adoram lixo e coisas podres. Elas botam ovos em comida e carne podres. Então, mantenha seus alimentos dentro da geladeira, cubra todos eles e mantenha seu lixo em latas bem vedadas. E claro, jogue o lixo fora regularmente. Moscas são doceiras, elas adoram uma calda e outros líquidos adocicados. Elas também adoram refrigerante e vinagre. Então, guarde bem tudo isso e sempre limpe caso derramar alguma coisa. E por último, elas gostam de se esconder e viver em ralos sujos e com vazamentos. É que elas comem as bactérias desses lugares. Então, sempre mantenha seus ralos limpos e conserte qualquer vazamento. Também ajuda a consertar qualquer rachadura no piso, no teto e nas paredes, se houver alguma em casa. É através dela que as moscas entram em seu lar. Você já parou para refletir sobre por que as coisas são como são? Tipo, por que existem furos naquelas caixas de delivery? Bem, hoje você vai descobrir. Os gorros, com aqueles pompons fofinhos, estão entre os acessórios mais importantes para o inverno. Mas parece que não foi a moda o que fez esses e outros chapéus com pompons serem inventados. Uma das teorias diz que eles foram feitos para garantir segurança. Quando o mar estava revolto, os marinheiros franceses costumavam usar chapéus com pompons para não baterem suas cabeças em paredes ou tetos baixos e se machucarem caso perdessem o equilíbrio. Então não seria errado chamar os pompons de para-choques de cabeça. Você já notou que algumas botas têm furos extras em suas laterais? Uma coisa é certa, apesar de isso fazer sentido, eles não estão lá para fornecer mais ventilação a seus pés, evitando chulé. Eles servem para impedir que as botas se movimentem, fazendo você escorregar e cair enquanto está caminhando, escalando ou descendo uma montanha. Em sua próxima aventura, lembre-se de passar o cadarço por esses furos para que suas botas fiquem mais justas em seus pés. Você está em um churrasco com seus amigos. O anfitrião serve bebidas em garrafas long neck para todos. Aí você pensa, por que será que essas garrafas são assim? Há dois motivos. O primeiro é reduzir o custo da embalagem. Quanto mais estreito for o gargalo, menor será a tampa. E o segundo motivo é garantir que sua bebida continue gelada por mais tempo. Quando você segura a garrafa pela base do gargalo e não do corpo, o calor que vem da sua mão não aquece o resto da bebida. Há embalagens de pão no mercado que indicam o dia da semana em que ele foi assado. Apesar de algumas empresas terem seus próprios códigos de cores, geralmente funciona assim: segunda, azul; terça, verde; quinta, vermelho; sexta, branco; e sábado, amarelo. Assim, fica fácil saber qual pão está mais fresquinho no dia. Você está com preguiça de preparar o jantar, então vai a seu restaurante preferido e pede um lanche para levar. Aí volta para casa feliz da vida, ansioso para comer. Mas ao abrir a caixa, descobre que sua comida ficou toda encharcada por causa da umidade que se acumulou ali dentro. Bem, vamos ensinar um truque que pode impedir que isso aconteça de novo. Sabe essas partes mais baixas nos cantos da tampa da caixa? É preciso empurrá-las para baixo para que o vapor escape pelos furos. Se a comida for quente, claro. Se você tem a sorte de contar com uma lava-louças em casa, vai se sentir ainda mais sortudo depois de aprender o que mais você pode lavar nela. Além de deixar a louça limpinha e brilhando, essa máquina também pode limpar seus pincéis de maquiagem. Basta colocá-los dentro da bandeja de talheres para remover toda a sujeira e o excesso de produto que se acumula entre as cerdas. Suponhamos que você foi ao mercado e comprou frutas e legumes fresquinhos. Em casa, você quer retirar a sujeira deles, principalmente das batatas, antes de guardar tudo na geladeira. Não desperdice tempo lavando um por um. Coloque tudo na lava-louças e coloque no ciclo de enxágue com água fria. Mas lembre-se de não usar detergente. Você também usa a gaveta que fica na parte inferior do seu fogão para guardar coisas?
Sinto lhe informar, mas aquele compartimento não foi feito para guardar panelas, frigideiras e formas. Ele é chamado de compartimento de aquecimento e foi feito para manter quentinha e deliciosa a comida que você já preparou. Então, se algum dia seus convidados se atrasarem, coloque lá dentro a caçarola que você acabou de fazer até que eles cheguem. Nem todos os modelos de fogão têm esse compartimento. Alguns servem para grelhar e outros podem mesmo ser usados como armário. Confira no manual para saber de que tipo é o seu. Laranjas, limões e abacates costumam vir do mercado em sacos de rede. Assim que você chega em casa, certamente os joga fora, né? Mas sabia que dá para usá-los para lavar panelas? Basta amarrar. Depois, você pode lavar pratos, panelas e outras coisas como se fosse uma esponja. Se você estiver no supermercado procurando cabides novos para organizar seu guarda-roupas, sugerimos que compre aqueles feitos de madeira em vez dos de plástico. Para começar, o cedro age como um repelente natural. Pestes como traças, pulgas, piolhos, formigas, mosquitos e carrapatos ficarão longe de suas roupas e do seu armário. O segundo motivo para investir no cedro é que ele absorve odores indesejados de suas roupas e a umidade também. Isso ajuda a prevenir o surgimento de mofo. Então, você poderá usar seu vestido ou terno preferido por mais tempo. Chegou o grande dia! Você convidou seus amigos para comer alguns tacos em sua casa. Mas apesar de ter a receita para preparar as tortilhas, não sabe como fazê-las ficarem com aquele formato perfeito de taco. Bem, sabemos de um truque que pode ajudar. Se você tem uma forma de cupcakes em casa, é suficiente. É só virá-la de cabeça para baixo e posicionar as tortilhas entre os cupcakes. Bom apetite! Se você adora costurar e inventar suas próprias roupas, já deve ter visto aquelas almofadinhas com formato de tomate. Elas são muito úteis. Basta fincar lá a agulha que você está usando, para não precisar ficar procurando entre as outras agulhas o tempo todo. E mais, essa almofadinha tem esmeril dentro, o que ajuda a limpar e afiar suas agulhas assim que elas são fincadas lá. Você é do time do ketchup ou maionese? Quem adora um ketchup já deve ter notado o número 57, escrito nos frascos da Heinz. Esse número é colocado no frasco por um motivo bastante específico. Você já deve ter sofrido tentando tirar ketchup do frasco pelo menos uma vez na vida. E nesse momento, você provavelmente tentou sacudi-lo até a quantidade certa de molho cair no seu prato, né? Bem, não precisa mais fazer isso. Basta dar um tapa firme no lugar onde o 57 está escrito, no gargalo do frasco, que o ketchup vai sair rapidinho. Você já deve ter notado que há duas aberturas no galão de óleo automotivo. E talvez você tenha até pensado, isso deve existir para facilitar despejar em compartimentos menores. Mas não é o caso. Essa abertura impede que o óleo respingue, ou que faça aqueles glugs, digamos assim. Por isso, sempre destampe essa abertura antes de despejar óleo pela abertura maior, para não desperdiçar óleo nem precisar limpar ao redor. Já fez algum curso para melhorar sua velocidade de digitação? Se a resposta é sim, você pode ficar decepcionado ao saber que os fabricantes de teclado quiseram, um dia, desacelerar sua velocidade. Há uma teoria muito conhecida que explica por que as letras do teclado são organizadas aleatoriamente e não em ordem alfabética. Para entender isso, precisamos voltar na época das máquinas de datilografar. As teclas delas costumavam ser organizadas em ordem alfabética, o que permitia que as pessoas escrevessem muito rápido. E por causa disso, as teclas emperravam e estragavam com facilidade, gerando um transtorno danado. Foi assim que acabamos inventando os teclados QWERTY que temos hoje. E aqui está mais um segredinho de presente antes de você ir embora. O app de relógio no seu iPhone mostra que horas são no pequeno ícone também. Alexandre o Grande, uma das figuras mais famosas na história antiga, era, ao que tudo indica, um grande fã de uma sobremesa gelada que todos amam até hoje. Dizem que Marco Polo, o explorador e escritor italiano, levou da Ásia para a Europa uma receita parecida com um sorbet, uma sobremesa congelada feita com água adoçada e fruta. Mais tarde, ela foi chamada de sorvete e era um quitute frequente na corte de Carlos I da Inglaterra, no século XVII.
Na França, foi Catarina de Médici que lançou a adorada sobremesa congelada, pouco depois de se casar com Henrique II. A guloseima se tornou disponível para o público em geral por volta de 1660, quando um homem da Sicília misturou leite, creme, manteiga e ovos no Café Procope, a primeira cafeteria de Paris. Thomas Jefferson tinha uma receita preferida de sorvete, que era feita em 18 etapas. O sorvete se tornou tão importante na cultura popular que tem até suas próprias leis e regulamentos para garantir que seja sempre produzido com um certo padrão de qualidade. Mas nem toda sobremesa congelada que se vê por aí é sorvete de verdade. Para ser comercializado com esse nome, precisa conter no mínimo 10% de gordura láctea e não pode pesar menos de meio quilo por litro. O sorvete de verdade não precisa ser tão fofinho. Tecnicamente, isso significa que ele precisa ter não mais que 100% de overrun, que é o ar incorporado. Então, para obter aquela textura específica que todos conhecemos e amamos, a base precisa ser muito bem batida, mas só até uma determinada porcentagem. Para ser mais preciso, se você bater 1 litro de sorvete, o produto final não pode passar de 2 litros. Sua sobremesa preferida ainda pode ser quebrada em muitas outras subcategorias, com redução total ou parcial da gordura, por exemplo. Para ter certeza do que está comprando, sempre confira a tabela nutricional no rótulo do produto. Um tipo interessante de sobremesa congelada é o gelato. Apesar desse nome ser uma versão italiana da palavra sorvete, há diferenças entre os dois, principalmente em relação ao conteúdo de gordura. O gelato geralmente possui menos gordura láctea do que o sorvete deveria ter, mas como ele possui um baixo overrun, cerca de 20 a 30%, o resultado final ainda fica denso e rico em textura. Os italianos também dizem que o gelato não deve ter menos que 3,5% de gordura. Como se isso já não fosse complicado o suficiente, os franceses também deram seu toque especial à sobremesa. O sorvete francês, conhecido como frozen custard, também leva ovos na receita, com não menos que 1,4% de gema de ovo. Sabia que há muitas frutas, como a framboesa, que pertencem à família das rosas? Cerejas, damascos, ameixas, peras, maçãs, pêssegos e amoras também são dessa família. E fazem parte dessa categoria por causa de suas flores, que nascem com 5 pétalas iguais, distribuídas ao redor de um miolo central. As bananas são consideradas pseudofrutos, mas os morangos não, já que pertencem à família das rosas. Nós também compartilhamos 50% de nosso DNA com as bananas. Será que é por isso que essa fruta é tão amada por grande parte das pessoas? Quer saber mais um engano que cometemos? O chocolate branco não é chocolate, já que não contém nenhuma parte sólida de cacau. Ele é feito apenas com uma mistura de açúcar, produtos lácteos, baunilha, lecitina e manteiga de cacau. Não é à toa que os pais do mundo todo tentam convencer os filhos a comer brócolis. Considerando o mesmo número de calorias, esse vegetal tem quase tantas proteínas quanto um bife. Resta saber se os pais sabem disso. Além da baixa quantidade de gordura, o brócolis possui muitos outros benefícios para a saúde que a carne não tem. Hoje o ketchup é visto como o companheiro indispensável das batatas fritas, mas houve uma época em que ele era considerado um medicamento. Nos anos 1800, um médico que morava em Ohio, nos Estados Unidos, acreditava que os tomates podiam tratar problemas digestivos e criou uma fórmula parecida com a do ketchup que depois foi transformada em comprimido. Ei, quer comer um comprimidinho com essas fritas aí? Por falar em batatas fritas, você sabe onde surgiu essa delícia mais famosa do mundo? Foi na Bélgica. Mas tem gente que acha que as fritas tiveram origem na França, por causa do jeito como são cortadas. Aposto que tem um pote de pasta de amendoim guardado em algum lugar do seu armário, mas tenho lá minhas dúvidas se você sabe o valor nutritivo desse produto. Além de ser uma boa fonte de proteína, possui vitaminas e um antioxidante poderoso. Estudos mostraram que os norte-americanos gostam tanto desse alimento que a quantidade que comem por ano daria para cobrir o chão do Grand Canyon. Mais precisamente, são cerca de 225 milhões de quilos de pasta de amendoim por ano. No Brasil, ela também está se tornando cada vez mais popular. O salmão nem sempre tem aquele tom rosado naturalmente. O selvagem é rosa por causa da grande quantidade de camarões que ele consome na natureza. Mas os salmões criados em cativeiro geralmente são brancos, então os produtores precisam adicionar corantes à base de plantas para obter aquele tom rosado. As cenouras também não eram originalmente alaranjadas. O vermelho amarelado com o qual estamos acostumados hoje vem de uma mutação genética do vegetal que ocorreu no século XVI.
Antes, as cenouras eram brancas ou roxas. Assim como você coloca ketchup nas batatas fritas, provavelmente pega um pouquinho de wasabi para acompanhar seu sushi. O que poucos sabem é que na maioria das vezes, esse wasabi não passa de raiz forte tingida. O verdadeiro é muito caro, é por isso que a maior parte dos restaurantes usa outra versão. Você pode até já ter visto eles juntinhos em uma mesma embalagem, mas a verdade é que os pimentões vermelhos, verdes e amarelos não são a mesma coisa. São necessários diferentes tipos de sementes para conseguir cultivar cada um individualmente, já que são de espécies diferentes. Sabia que uma em cada 4 avelãs vai parar em um pote de Nutella? Esse creme é tão popular que os cientistas estão buscando formas de cultivar avelã em laboratório para compensar a escassez global dessa oleaginosa. Pense nisso quando for pedir mais uma cobertura de Nutella. Claro, cada garrafa de água mineral possui um prazo de validade, mas não é a água que vence. A data mencionada lá é, na verdade, para a garrafa, já que com o passar do tempo, o plástico pode liberar substâncias prejudiciais na água. Sabe por que a comida servida nos aviões é tão insossa? Nem sempre a culpa é do cozinheiro. A altitude na qual você está voando influencia a química do corpo, afetando seu paladar. Provavelmente você já adicionou em sua salada pelo menos uma vez na vida, mas tem gente que ainda confunde coentro e salsinha, e não são a mesma coisa. O coentro geralmente é vendido com raiz e tudo, mas a salsinha não. Esta é para quem adora frutas. Cientistas inventaram uma árvore de salada de frutas. Sim, é isso mesmo, uma árvore que pode dar diferentes tipos de frutas ao mesmo tempo. Ela foi criada na Austrália e consegue gerar até 6 tipos. Uma variedade produz aquelas com semente, como pêssego, ameixa, nectarina e damasco. Já outra variedade é para quem prefere frutas cítricas, limões, limas, tangerinas, laranjas e até tangelos, pomelos e toranjas. Tem gente que não come por causa do mau hálito que causa, mas o alho é considerado um dos alimentos mais nutritivos que existem na natureza. Um único dente dele pode conter 2% da quantidade diária recomendada de vitamina B6. Estudos mostraram que a substância química que dá aquele sabor distinto ao alho, a alicina, faz bem à saúde. O único alimento que nunca estraga se for armazenado do jeito certo é o mel. Se existe outro, ainda não descobrimos. Isso porque ele contém uma alta quantidade de açúcar e possui um baixo teor de umidade. Uma enzima criada pelas abelhas também age como conservante, pois impede o crescimento de bactérias. Claro, se você armazenar o produto do jeito errado e o expuser a uma umidade maior, ele pode estragar, mas o mel que fica selado e armazenado do jeito certo não tem prazo de validade. Se você está ingressando agora no mundo da culinária, saiba que não é possível cozinhar muito os cogumelos. É que eles contêm um polímero chamado quitina. Essa substância permite que continuem duros mesmo após serem cozidos por alguns minutos ou 1 hora. Ei, jogue um pouco de manteiga e alho, todos comerão felizes da vida. Muitas pessoas tendem a guardar diferentes tipos de alimentos na geladeira por precaução. Parece ser a decisão mais inteligente para prolongar a vida útil de um produto, mas não é tão simples assim. Para alguns alimentos, a geladeira pode ser prejudicial. Por exemplo, os molhos. Se a embalagem não disser o contrário, é melhor mantê-los fora da geladeira. Você pode colocá-los em um armário longe do forno para protegê-los das mudanças de temperatura. O pior inimigo dos grãos de café é a umidade. O óleo especial dos grãos é o responsável por aquele cheiro agradável e aconchegante do café. Quando você o coloca na geladeira, a condensação altera toda a sua estrutura celular e faz com que toda a mágica desapareça. Mas se seu objetivo é livrar-se da cafeína, talvez seja uma boa ideia armazenar seus grãos no frio. Dizem que o mel é um alimento imortal. Você pode armazená-lo quase para sempre, mas certifique-se de fazer isso corretamente. Mantenha-o em um local frio e escuro, mas não coloque na geladeira. Caso contrário, ele pode cristalizar e perder algumas de suas principais propriedades benéficas. Colocar tomates na geladeira parece bastante inofensivo, mas não é a melhor ideia. Isso fará com que eles percam seu sabor delicioso, pois o ar frio retarda o processo natural de amadurecimento. Assim, as membranas finas dentro dos tomates ficam menos suculentas. E você não quer que sua salada fique aguada e sem gosto, não é? A melhor maneira de armazenar os tomates é em uma caixa ou cesta bem ventilada em temperatura ambiente. Se quiser evitar que bananas fatiadas fiquem marrons, use um suco cítrico. Basta derramar suco de laranja ou de limão sobre as bananas cortadas. Infelizmente, esse truque só funciona por algumas horas. A maneira perfeita de armazenar o chocolate é dentro do estômago. Brincadeirinha.
Mantenha-o longe da geladeira e guarde em um local fresco e escuro. Dessa forma, você não apenas protege sua sobremesa de seus colegas de AP esfomeados, mas também mantém a aparência atraente do chocolate. Não é uma boa ideia colocá-lo na geladeira, pois a diferença de temperatura criará um pouco de água condensada na superfície da barra de chocolate. E mantê-lo longe da geladeira é mais seguro para os dentes. O chocolate tende a endurecer em baixas temperaturas, o que torna cada mordida mais difícil. Não mantenha seu hummus em temperatura ambiente. Não importa se é caseiro ou pasteurizado, em ambos os casos não é seguro. Se ele for tradicional e não tiver conservantes, sua vida útil é de até 1 semana. Quanto ao hummus de supermercado fechado, você pode armazená-lo na geladeira por cerca de 3 meses e por 1 semana depois de aberto. Digamos que você tenha acabado de assar biscoitos perfeitos. É hora de colocá-los em um vidro ou recipiente. Infelizmente, os biscoitos acabarão perdendo aquela textura maravilhosa de recém-saídos do forno e continuarão ficando cada vez mais duros à medida que os dias passam. Mas se você adicionar uma fatia de pão nesse mesmo recipiente, os biscoitos continuarão macios por muito mais tempo. Isso porque eles absorvem a umidade do pão. As pessoas costumam embrulhar queijo em embalagens plásticas, mas essa solução está longe de ser perfeita. O filme plástico junta muita umidade, o que cria um ecossistema para o mofo crescer e se desenvolver. Se você quiser proteger seu queijo desse cenário cruel, borrife-o com vinagre. Mas não use mais do que algumas gotas. Caso contrário, isso irá arruinar o sabor original do seu queijo. Após esse passo, embrulhe bem o queijo em papel manteiga e coloque-o na geladeira. Não há regras especiais sobre ovos. É seguro armazená-los de ambas as maneiras, dentro ou fora da geladeira, desde que a data de validade esteja de acordo. É importante garantir que a temperatura seja estável e consistente. Se a sua escolha for colocar os ovos na geladeira, não os deixe na prateleira da porta. Para protegê-los das flutuações de temperatura, coloque os ovos mais ao fundo da geladeira. Além disso, os especialistas não recomendam remover os ovos da embalagem. Esses recipientes são realmente destinados a prolongar a vida útil dos ovos. Sim, a temperatura não é igual em toda a sua geladeira. As prateleiras na porta são a área mais quente, por exemplo. E quanto mais próxima a prateleira estiver do freezer, menor será a temperatura. Portanto, se você deseja criar uma distribuição perfeita de alimentos dentro da sua geladeira, não pule as recomendações específicas de armazenamento mencionadas em algumas embalagens. Se você guardar o pão na embalagem do supermercado, prepare-se para ver algum mofo em poucos dias. É melhor mantê-lo caixa bem fechada com um pouco de sal. Essa dica irá protegê-lo de mofar. Além disso, evite manter o pão na geladeira, pois o ar frio o deixará seco muito rapidamente. Mas, quando você precisa guardar o pão por muito tempo, pode colocá-lo no freezer. Dessa forma, ele permanecerá fresco por até 6 meses. Se você quer evitar que pepinos fatiados sequem, coloque-os em um recipiente hermético e despeje água fresca nele. Não os guarde na geladeira por mais de 1 semana. Quanto a pepinos inteiros, lembre-se de que eles apodrecem no ar frio muito mais rápido do que a temperatura ambiente. Se quiser mantê-los frescos pelo maior tempo possível, guarde-os fora da geladeira. O abacate é uma fruta delicada com regras de armazenamento complicadas. Se o seu abacate estiver duro e ainda não totalmente maduro, mantenha-o longe da geladeira, pois o ar frio retardará o processo de amadurecimento. As bananas emitem altos níveis de etileno, o que ajuda os abacates a amadurecerem mais rapidamente. Então, se quiser acelerar o processo, coloque o abacate em um saco com 1 ou várias bananas. Ao mesmo tempo, se o abacate estiver macio e maduro, armazená-lo na geladeira evitará que estrague. Algumas pessoas preferem embrulhar essa fruta cortada em filme plástico junto com uma fatia de cebola. Essa dica ajuda o abacate a ficar fresco por mais tempo. Outra maneira é cobri-lo com azeite de oliva. Lembre-se de que o abacate cortado pode ser armazenado na geladeira por no máximo 3 dias. Mantenha as cebolas e o alho longe da geladeira. Temperaturas baixas causarão mofo muito mais rápido. Se você quiser mantê-los frescos por um longo tempo, armazene-os em um local fresco e seco. Por exemplo, no armário da cozinha. E se você não se importa com o estilo de casa de campo na sua cozinha, amarre as cebolas umas com as outras e mantenha-as penduradas. Além disso, evite armazenar laranjas e outras frutas cítricas na geladeira. Infelizmente, as baixas temperaturas tornam essas frutas menos saborosas e menos benéficas para a sua saúde. Você pode armazená-las em uma fruteira sobre a prateleira ou na mesa da cozinha. Não se preocupe, isso não vai acelerar o apodrecimento delas. Assim como muitos outros vegetais, as berinjelas não gostam de baixas temperaturas. Na geladeira, elas ficam macias e perdem suas boas propriedades bem mais rápido. Mantenha esses vegetais longe da luz solar direta, em algum espaço seco e a temperatura ambiente. Se você cortou uma maçã, mas não quer comê-la imediatamente, aqui vai uma dica.
Coloque um elástico ao redor das fatias para mantê-las juntas. Isso evitará que a maçã fique marrom. Essa fruta permanecerá fresca e crocante por até um mês inteiro quando armazenada em um saco resistente à umidade na geladeira. É aconselhável evitar lavar as maçãs antes de armazená-las, pois pode causar deterioração. Nunca coloque azeite de oliva dentro da sua geladeira. Se você já cometeu esse erro antes, provavelmente notou aquelas coisas brancas estranhas dentro do óleo. Não se preocupe, não é tóxico. De fato, baixas temperaturas na geladeira causam a condensação da água que se parece com impurezas desagradáveis. É melhor manter o azeite à temperatura ambiente e longe da luz solar direta. Melancias e melões mantidos à temperatura ambiente contêm mais nutrientes benéficos e antioxidantes em comparação com aqueles mantidos na geladeira. Mas depois de cortar a melancia, é melhor guardá-la no refrigerador. Use filme plástico para cobrir bem o lado cortado e substitua-o sempre que cortá-la. Além disso, você pode cortar seu melão ou melancia em fatias menores e armazená-las em um recipiente hermético na geladeira por até uma semana. Congelar o gengibre permitirá que você o mantenha fresco por 2 a 9 meses sem perder a qualidade. Você também pode ralar com antecedência para consumir 1 colher de cada vez. Isso vai economizar seu tempo, especialmente naqueles dias agitados em que você precisa preparar algo rápido. Você está prestes a passar por uma entrevista para conseguir o emprego dos seus sonhos. Enquanto espera na recepção, se dá conta de que acordou com tanta apreensão que esqueceu de tomar o café da manhã. Agora, sua fome é tanta que daria para devorar um cavalo. Ainda bem que esperteza é seu sobrenome e você sempre leva um lanchinho. Então abre o pacote de salgadinhos que pegou. Mas aí surge uma questão. Como comer sem deixar seus dedos e sua roupa elegante cobertos de pó laranja? Os gênios da internet já encontraram uma solução perfeita. Se não tiver medo de ousar, basta comer os salgadinhos com hashi. Eles são bem compridos, então alcançam o fundo do pacote para que suas mãos fiquem protegidas do pozinho laranja. Mas quando você estava abrindo o pacote, ele acabou rasgando de lado. E quanto mais mexe nele, mais o rasgo cresce. É melhor tomar cuidado, senão suas roupas legais vão se sujar em breve. Ainda bem que a solução está logo ali. Você avista um perfurador na mesa da secretária. Com ele, pode fazer um furo abaixo do rasgo, contendo o avanço. O furo distribui a força de forma igual, criando um bloqueador que impede que o furo cresça. Essas dicas são ótimas, mas não vão ajudar com os outros salgadinhos que você pegou, que estão em um tubo. Ainda bem que para esse tipo de embalagem, basta enrolar uma folha A4 e colocá-la no tubo, ao redor das batatinhas. Agora, é só puxar o papel que elas virão junto, como se estivessem em uma bandeja. Enquanto mata sua fome, você dá uma olhadinha ao redor, se dando conta de que está fazendo muito barulho. É preciso causar uma boa impressão, né? Que bom que a ciência já encontrou algumas formas de não fazer ruído mesmo comendo o petisco mais crocante de todos. Pressione cada salgadinho contra o céu da sua boca, usando a língua. A maciez da língua vai ajudar a conter o barulho. As batatinhas com formato curvado foram desenvolvidas para produzirem o croque mais alto de todos. Então, a melhor forma de abafar o ruído é eliminar esse formato primeiro, depois comer normalmente. Mas tenha em mente o seguinte: a ciência também afirma que comer seus salgadinhos preferidos sem ouvir os famosos croques pode não ser tão prazeroso quanto deveria. Um professor de psicologia experimental na Universidade de Oxford conduziu um experimento curioso. Ele mostrou que a percepção de sabor e gosto das pessoas é influenciada não só pela aparência da comida, mas também pelo barulho que ela produz. 20 voluntários comeram salgadinhos enquanto usavam fones de ouvido. O professor expôs os ouvidos deles a barulhos crocantes com volumes e frequências diferentes. Apesar de os salgadinhos serem todos iguais, os participantes que ouviram croques mais altos e agudos acharam que seus lanches eram mais fresquinhos e crocantes. Depois desse tanto de petiscos salgados, seria bom comer algum docinho. Pela janela, você vê um caminhão de sorvete estacionado lá fora. Perfeito. Uma conferida no relógio. Ainda falta muito tempo para a sua entrevista. Sorvete, aí vou eu. Você dá uma olhada no cardápio do caminhão. Obviamente, aquele cone é muito arriscado e já dá para saber o que vai acontecer. Sua mão ficará toda melecada de sorvete e acabará respingando em sua roupa também. Ok, esqueça o cone. Que tal um sanduíche de sorvete? Ele foi feito justamente para evitar sujeira. Boa escolha, mas sabia que existe um truque para tornar tudo ainda mais seguro? Esse sanduíche macio que você está segurando vai aquecer por causa do calor da sua mão e vai ficar grudento. E todos conhecemos bem aquela meleca de biscoito de chocolate que fica nos dedos. Por mais cuidado que se torne, ela é inevitável.
Colocar um biscoito cracker em cada lado do sanduíche vai ajudar a manter as mãos limpas. E de quebra, você transformará seu sanduíche de sorvete em algo de outro nível. Em um sanduíche de sorvete. Quando você volta para dentro, vê mais um caminhão de comida. Este está vendendo burritos. Bem, ainda falta muito tempo e sua barriga ainda está roncando. Você pede todos os seus recheios preferidos. Quando recebe os burritos, vê que eles estão enrolados em uma segunda tortilha. Esse é um truque comum e genial dos restaurantes. Muita gente não sabe porquê, mas isso é feito para você não sujar as mãos. Quando for comer, tire a segunda tortilha e a coloque aberta em cima do prato. Agora se aproxime dela cada vez que der uma mordida. Como os burritos são famosos por seu recheio ficar mais no prato do que nele, esse truque ajuda a não desperdiçar nada do lanche. Qualquer coisa que pingar vai parar em cima da segunda tortilha. Aí é só enrolar e comer. É por isso que as vendidas embaladas geralmente vêm em quantidades pares. Um cheirinho gostoso invade a sala de espera. Tem uma barraca ali perto vendendo milho verde cozido. Isso combina demais com o burrito. Mas se tem uma comida que gruda nos dentes, é o milho. Você não levou nenhum fio dental e seria muito constrangedor chegar na entrevista com pedaços dele nos dentes. Mas pode comer sem medo, é só usar um palito. Fure os caroços de milho com ele, seguindo uma das carreiras verticais. Depois, levante o palito para que os caroços saiam também. Pronto, agora você tem um espetinho de milho para comer de forma mais prática, sem que haja contato com a frente de seus dentes. Genial! De volta para a sala de espera, você dá mais uma olhada no tempo. Ainda falta muito. Deu para se manter completamente limpa e perfeitamente apresentável para a sua entrevista. Tem uma tigela com frutas sobre a mesa da recepção, com uma plaquinha que diz cortesia. Você pega um kiwi madurinho. Mas aqui é um escritório, então não há colher alguma. Partir a fruta ao meio e tirar a polpa poderia sujar as mãos. Mas não se preocupe, essa não é a única forma de comer um kiwi. Alguns fãs da fruta dizem que ela é melhor com casca e tudo, mordendo como se fosse uma maçã. A casca é totalmente comestível e repleta de outros nutrientes. Um estudo recente mostra que ela pode triplicar a ingestão de fibras, comparado com comer apenas a polpa. E ao ingerir a fruta inteira, você não estará desperdiçando a vitamina C que ela oferece. A casca contém altas concentrações de nutrientes, principalmente fibra, folato e vitamina E. Isso significa receber praticamente o dobro das fibras dessa fruta. Se você não tolera os pelinhos dela, experimente esfregar a casca contra uma calça jeans. Essa fricção vai remover facilmente esses pelos, tornando a fruta muito mais agradável. Experimente! Além de evitar se molhar com suco, você também pode ingerir mais nutrientes. Nossa, você acabou de lembrar que tinha embalado um sanduíche para comer no almoço. Acho que já está na hora, né? Mas tem todos aqueles molhos de mostarda e barbecue. Tem que ter um jeito de comer sanduíches sem fazer tanta bagunça, né? Pode comemorar. Tem sim. Basta segurá-lo com as mãos em forma de garra, de maneira que seus polegares e dedos mínimos fiquem embaixo, deixando os outros 3 dedos em cima do pão. Esse posicionamento funciona como uma pinça, mantendo todos os ingredientes no lugar. Assim, dá para morder sem medo de a metade do sanduíche cair no seu colo. Bem, depois dessa comilança, você fica com sede. A máquina de café que está ali no cantinho parece estar te chamando pelo nome. O problema é levar um copo de café até sua cadeira sem derramar. Seu equilíbrio não é dos melhores. Mas a verdade é que basta entender um pouquinho de física para conseguir. Você já se perguntou por que é tão difícil andar com um copo de líquido sem derramá-lo? É porque o comprimento do passo de uma pessoa tem quase exatamente a frequência exata para criar ondas em uma xícara de café. Cada passo balança mais o líquido, deixando-o cada vez mais próximo da borda. O derramamento costuma acontecer entre o 7º e 10º passos. Geralmente andamos rápido com nossos copos para chegar logo ao destino antes que tudo derrame, mas quanto mais rápido caminhamos, maiores as chances de derramar o café. Para evitar criar as ondas que fazem o líquido cair, é só desacelerar o passo. Finalmente é hora da entrevista. Ainda bem que não se sujou enquanto comia. Você se dirige à sala de reuniões. Sobre uma mesa estão donuts cobertos por açúcar refinado para quem quiser comer. Que legal! Um donut cairia bem depois daquele cafezinho. Uou, você ficou tão encantada com os doces que não percebeu que seu cadarço estava desamarrado e foi com tudo para cima da mesa. Os donuts voaram e foram bater na sua perna. Que desastre! E tanto esforço para causar uma boa impressão. O aqui, que é a fruta nacional da Jamaica, tem um sabor verdadeiramente único. É suave e amanteigado, e as pessoas que o experimentaram dizem que tem gosto igual ao de ovos mexidos.
Ele é seguro para comer somente quando está totalmente maduro. Então a importação de aquis verdes foi proibida nos Estados Unidos há quase 50 anos. A única parte comestível é a branca e cremosa. A rosa parece dar água na boca, mas não caia nessa. Ela é altamente tóxica. O mesmo acontece com as sementes pretas. A graviola é mais uma fruta banida dos Estados Unidos por causa das suas toxinas. Ela também é conhecida como guanabana e pode liberar substâncias tóxicas, levando a alguns efeitos muito desagradáveis se não estiver madura. Fãs americanos de graviola, não fiquem tristes. É bem provável que vocês encontrem a polpa congelada nos supermercados. Outra coisa que deve estar 100% madura para ser segura é o sabugueiro. O verde é rico em vitamina C, que é bom para você, e cianeto, que não é tão bom. No entanto, as bagas podem ser encontradas em tortas, xaropes, chás, geleias e daí por diante. Quando estão super maduras e são cozidas, não são perigosas. E não são proibidas. O cianeto não parece tão crítico quando se trata de alimentos com tetrodotoxina, que é 1.200 vezes mais forte. O baiacu é uma iguaria japonesa e é cheia dessa substância. Ninguém consegue comer esse peixe sem consequências, mas os chefes japoneses dominam a habilidade de preparo com perfeição. Para torná-lo comestível, eles simplesmente removem as partes venenosas. Essa iguaria, também chamada de fugu, custa cerca de $200 por porção. Ao invés disso, você poderia comprar um monte de salmão, que é totalmente seguro. O fugu também é quase totalmente proibido nos Estados Unidos e em outros países. Existem apenas alguns lugares autorizados que o vendem, mas provavelmente você não gostaria de ter uma aventura gastronômica dessas. Kazumarzu significa literalmente queijo podre. Desculpe, você não vai conseguir experimentar um pedaço por aqui. Mas caso não consiga resistir à tentação, terá que ir para a Ilha da Sardenha, na Itália. Na verdade, ele é só um queijo de leite de ovelha com uma pitada de, digamos, mágica. Moscas especiais colocam seus ovos dentro dele e eles ficam lá por 40 dias. No momento em que está pronto para o consumo, a iguaria tem alguns vermes vivos fazendo a decomposição. Graças a eles, o queijo tem aquela textura distinta e sabor picante. Ele é proibido em vários países por razões sanitárias. Ao contrário do macio e cremoso Kazumarzu, o queijo Kurpi do Himalaia é famoso por ser o mais duro do mundo. Assim como qualquer produto desse tipo, ele é produzido com leite. O que o torna diferente é que permanece fresco por até 20 anos. O leite também é muito especial. É de uma espécie que é um cruzamento entre vaca e iaque e come uma variedade de ervas de montanha. O leite fica com um sabor único graças a essas ervas. Mas cuidado com seus dentes quando for morder esse laticínio duro como pedra. Em Singapura, você nunca terá cáries devido ao consumo de chicletes. E não é porque os habitantes de lá cuidam dos dentes. O fato é que os chicletes são completamente ilegais por lá. O país é conhecido por sua limpeza e gastou uma fortuna limpando todas as manchas dos lugares. Por isso, proibiu o consumo de gomas de mascar. Isso aconteceu em 1992 e os vendedores tiveram que interromper as vendas imediatamente para evitar multas altíssimas. Ao caminhar pelos corredores de supermercados enquanto viaja para destinos diferentes, você pode perceber que não há leite cru em estoque. Ele é proibido em muitos estados dos Estados Unidos e países como Canadá, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca e Escócia, por razões sanitárias. Por outro lado, na Escócia, o haggis é totalmente liberado, mas não nos Estados Unidos. Se você mora lá e tem menos de 45 anos, é provável que nunca tenha experimentado o haggis, já que ele foi banido há quase meio século. Este pudim escocês é feito de uma gama completa de partes internas de ovelha, misturadas com um pouco de aveia e temperado com um monte de cebola picada. Ah, e não se esqueça do sebo e um pouco de caldo. A textura é quebradiça e áspera. E não surpreende que o prato seja bastante picante. Geralmente é servido com purê de batata ou de nabo. A mandioca é uma raiz tropical venenosa com 2 tipos. Um deles contém um pouco de cianeto, mas cozinhá-lo já é o suficiente para reduzir o conteúdo a um nível não tóxico. Para se livrar de todas as toxinas da mandioca amarga, é necessário ralar a raiz, colocar de molho e, por fim, cozinhá-la adequadamente para torná-la comestível. Essa raiz tem bastante amido e seu sabor é muito suave. A mandioca pode ser usada como uma batata, amassada, cozida ou frita. O que você acha? Que tal uns haggis com purê de mandioca em vez de batata como acompanhamento? A propósito, as inofensivas batatas também não são tão seguras assim. Tudo depende se ela está madura ou não. Quando estão verdes, são cheias de toxinas e os brotos dela também são bastante perigosos. O mesmo acontece com as amêndoas verdes e as castanhas, que contêm cianeto caso não estejam maduras o suficiente.
Felizmente, as que compramos no supermercado são bem processadas, o que significa que são totalmente seguras. As ameixas amarelas ou Mirabelle também são proibidas em todos os 50 estados dos Estados Unidos. Essas frutas são absolutamente inofensivas e nada de ruim acontece a quem comê-las. Mas só é possível desfrutar dessas ameixas em Lorraine, na França. A lei para a importação é meio bizarra e a fruta é de origem protegida. Se o robalo é o tipo de prato sem o qual você simplesmente não consegue viver, então o Reino Unido não é o seu destino. Esse peixe foi recentemente proibido por lá devido à redução da população dele. O mesmo acontece com o caviar beluga nos Estados Unidos. Um dos alimentos mais caros do mundo não pode ser encontrado no país por causa das novas regulamentações que protegem os peixes. Ei, que tal um hambúrguer com carne recém-feita, o pão mais macio e montes de ketchup? Vai, pegue um, a menos que você seja um estudante francês. Existe uma lei na França que regulamenta o uso de ketchup em lanchonetes para os alunos, e eles só podem comê-lo com, você adivinhou, batatas fritas. Os corpos do tubarão da Groenlândia se livram de todos os resíduos que produzem, filtrando-os através da sua carne e pele. Então, não é de se admirar que sua carne seja tóxica. Parece uma boa razão para não comê-los, mas não na Islândia. A carne de tubarão processada, chamada de hakal, é primeiro pendurada para secar por 3 a 5 meses. No final, você obtém algo parecido a um peixe fermentado e cheiro de amônia, com uma textura gelatinosa que lembra pão molhado. Algumas coisas melhoram com o tempo, a menos que seja comida. Mas há um café em Bangkok, onde se cozinha a mesma carne e sopa de macarrão há 45 anos. Essa sopa parece com uma poção. Está fervendo há mais de 4 décadas. O caldo nunca foi jogado fora e é sempre guardado durante a noite para as porções do dia seguinte. Um dos segredos do sabor único é a enorme borda de gordura que se formou ao redor da panela, que nunca foi lavada. Ok, agora tem a desculpa perfeita para fazer a mesma coisa. O quê? A comida tem um sabor melhor assim. No Camboja, você pode experimentar um lanche crocante que tem um sabor parecido com o do caranguejo. Ele é frito e um pouco temperado. O ingrediente principal é uma tarântula. Isso não se parece muito com um almoço. Ok, você não teria adivinhado se eu não tivesse contado. Já a sopa, de nome que parece um trava-língua, é definitivamente deliciosa. O sabor é forte, mais delicado e tem gosto de camarão. Bem, esse prato tradicional do Laos parece muito legal, até você perceber que é feito de ovos de formiga. Para dar um pouco de acidez, eles também costumam adicionar algumas formigas minúsculas. No México, não se jogam fora os grãos de milho que ficaram pretos porque estão podres. Eles são mantidos como uma especialidade culinária chamada huitlacoche. Os fungos em todo o grão dão aquele aroma de terra e amadeirado. Alguns pratos precisam apenas de decoração, principalmente bolos e tortas. Na Inglaterra existe uma torta chamada Stargazy. Ela leva sardinhas que são acompanhadas de batatas e ovos e colocadas na crosta da torta, como se estivessem olhando para cima. Sim, parece um pouco assustador. No entanto, às vezes, são as caudas que ficam por cima. A kombucha é outra coisa estranha que se toma na Europa Oriental com bebidas à base de leite ácido. Já chegou ao Brasil e trata-se basicamente de um pouco de chá preto ou verde fermentado. A bebida é feita pela adição de toda uma cultura de bactérias ao chá adoçado. Elas não são consumidas, apenas fermentam a bebida e o açúcar age como fermento. Adicione suco, especiarias ou o que quiser. Bom proveito. Ou pelo menos tente. Os globos oculares do atum são uma iguaria bastante popular na China e no Japão. Eles precisam ser fervidos antes que sejam comidos. E um pouco de tempero também é necessário. Se você acertar a receita, terá uma iguaria com o sabor de lula por menos de $1. Aposto que você está de olho nisso.